E outra coisa. Está no ar, Papo de Subúrbio. Um local onde a cultura e a comunidade se encontram. Rapaz, Papo de Subúrbio é assim, você já chega aí dando like, metendo o dedo, mandando pra geral, que aqui é papo de qualidade, de cultura, de suburbanidade na veia. Não existe Rio de Janeiro nem Brasil sem cultura suburbana e a gente vai falar muito disso hoje. E por falar em cultura e identidade suburbana, a gente tá com uma parceria que é irada. Quem é que tá com a gente, Tom? É isso mesmo, Rafael. A gente fechou uma parceria incrível com a Irada. A Irada é uma marca suburbana que valoriza o que a gente tem de melhor, o orgulho de ser suburbano. Estampar no peito da onde a gente veio, além de memórias afetivas e gírias locais. E pra mim, ela trouxe uma super novidade que eu amei. Estampar no peito da onde eu vim, o Irajá, o Irajamaica. Chegou aqui, ó. Irajá é meu país, se liga. Olha só, agora eu estampo no peito da onde eu vim. Irajá é meu país. E você também pode fazer isso. Entra agora no site que tá aqui no QR Code e você vai ver a coleção inteira, várias camisas iradíssimas. E você, se usar o nosso cupom, vai ganhar até 15% de desconto. Não vai perder, hein? Corre lá, entra na Irada, vê o videozinho agora pra você ver a super coleção e estampa no peito o orgulho de ser suburbano. Irada, mais que um look, identidade. Irada é isso, é estampar no peito, que nem a minha camisa, ó. Não é rolê, rolê não existe aqui, aqui é rolé. Rolé carioca, rolé suburbano, é estampar no peito a identidade suburbana e ganhar até 15% de desconto com o cupom Papo de Subúrbio. Chega lá, bota Papo de Subúrbio, 15% de desconto pra você estampar no peito o orgulho de ser suburbano. Por falar em orgulho e suburbanidade, a gente tá com um convidado aqui que vai expressar muito dessa suburbanidade. Já é praticamente meu vizinho, a gente trocou essa ideia. Mas vamos ver quem tá aí com a gente hoje mesmo, Tom? Ele é cantor, compositor e produtor musical conhecido por misturar música urbana, poesia e performance. Criador do projeto Afro Love Songs, ele celebra a cultura negra com canções que falam sobre amor e resistência. Reconhecido por sua originalidade, já venceu prêmios importantes como o Shell de Teatro. Sua arte conecta política, afeto e identidade. Conosco o multiartista Muato. Salve! Agora sim, vamos brindar com água, porque a gente tá aqui em dia de semana, segurando a onda. Muito obrigado, meu amigo Muato, pelo prazer de estar aqui, por falar das nossas histórias, atravessamentos e suburbanidades. Vamos nessa? Obrigado eu, prazerzaço. Tem que beber, né? Não tem pode que botar beber, o copo aqui, senão... Cuidado que dizem que dá um problema danado, hein, Mesmo cara? sendo água, né? Bebe aí pra garantir. Muato, meu amigo, a gente tá gravando aqui ainda no finalzinho de agosto, né, que é o mês também de aniversário, comemoração do Dia do Ator. Você tem toda uma atuação na área do teatro e das artes cênicas, a gente vai falar disso. Mas, acima de tudo, a gente tá gravando no mês de aniversário do bairro que você nasceu, que você foi criado, como você falou pra mim. O programa tá sendo gravado em agosto, mas vai passar em setembro, aniversário de Vila Isabel. Então, já tô dando um spoiler pra galera aqui, porque você me falou antes da gente começar que tu foi criado, nascido e criado em Vila Isabel. É isso, irmão? Cara, eu sou ali de Vila Isabel, quase divisa ali com Grajaú, né? Opa, coisa e boa. quase divisa com o teu bairro também, né? Com Porque eu tô ali Engenho naquele, Novo, naquele limite, ali perto do antigo zoológico, Sim, ali, né? sim. Meus pais moram lá até hoje. E ali foi a minha infância, adolescência, até eu sair pro mundo, assim. Caramba, aquilo ali é maravilhoso, porque toda aquela área gigantesca, inclusive contempla hoje a Tijuca, né, Grajaú, era tudo Andaraí. Tinha um Andaraí grande e um Andaraí pequeno, que virou a Tijuca, né? Engraçado que a Tijuca se tornou maior. E Andaraí vem do topônimo indígena, quer dizer, Rio do Morcego. Eram aquelas águas que desciam ali. Rio né, do Morcego? Do morcego. Uau. E, né, no Tupinambá significa água, rio. E o andar, morcego. Então, era um rio, toda aquela área que mexe com a serra, com o maciço ali, das costas da Tijuca até o maciço do Preto Forro, era cheio de rio que desaguava e passava inclusive na minha terra, na terra que eu hoje atualmente moro, que é o Engenho Novo. Passa ali o rio Iacaré, né, o Rio Jacaré, o Rio Sinuoso. Então esse nosso ponto de encontro tem várias histórias maravilhosas pra falar, inclusive a história do Jogo do Bicho. Vamos falar de muita coisa aqui, irmão. Quer dizer que você foi criado nessa suburbanidade de Vila Isabel? Fui criado ali, cara, em Vila Isabel. Sempre frequentei muito essa área também da Tijuca ali, né?
Estudei na Tijuca, estudei ali no Grajaú também. Estudou aonde? Na Então, Tijuca e no Grajaú? Cara, na Tijuca eu estudei num colégio, que eu nem sei se esse colégio existe ainda, que era um colégio formado por sindicalizados, assim, sabe? Caraca, que bacana. Um colégio chamado Grambel, assim. Então, Grambel, olha aí. então ele tinha vários professores que eram professores universitários, que estavam ali num lugar super ideológico, assim. Pô. Eu lembro que na primeira eleição que o Lula foi eleito, né? Sim. Foi uma festa 2000. na escola, assim, sabe? Foi um 2002. negócio. Eu tava saindo da escola, né? Eu tava terminando, assim. Então foi uma festa, assim, sabe? Os professores, agora sim a revolução. Porra, que maneiro, que maneiro. Foi lindo, assim. Eu estudei nessa escola que foi lembranças boas. Aí perto do colégio militar ali. Sim, sacou? sim. Ah, pô, É que legal. isso. E depois estudou aonde? Você falou em outro lugar, no Grajaú, né? No Grajaú eu estudei molequinho, né? Pequenininho, assim. Nem me lembro direito o nome da escola. É. Mas era muito pequenininho ali. Eu estudei ali no Grajaú. Também frequentei muito o Grajaú, né? Porque ali onde eu moro é bem a divisa, né? Sim. Entre Vila Isabel e Grajaú. Mas aí quando tem gente que chama inclusive de Grajaú. Mas quando me perguntam, eu acho que pelo afeto eu falo Vila Isabel, entendeu? 15 de agosto agora também foi aniversário do Grajaú. Foi 111 anos do Grajaú. Uau. Né? E setembro, né, dia 29, 28 para 29 de setembro, a festa está comendo solta na terra de Vila Isabel, ali na terra de Noel Rosa, e uma terra que tem muito samba para contar, né, cara? E eu queria saber já disso, assim, eu queria saber primeiro como a musicalidade entrou na tua vida, né? E que musicalidade era essa para se expressar artisticamente hoje nessa potência que é o teu trabalho. Como é que Sim. aparece a música, assim, na tua trajetória? Cara, assim, eu acho que na minha lembrança, assim, né, eu sempre me emocionei muito com música, assim, né? Desde criança eu me lembro de ouvir música e chorar, sabe? Eu era uma criança estranha, né? Mas na família é isso. Na família, ouvindo, enfim, TV, às vezes tinha alguma coisa musical e eu senti que era uma linguagem que Te me afetava. tocava, assim, né? Agora, minha família é muito musical, mesmo não sendo uma família de músicos, sacou? Meu pai ama samba, ama música, sempre ouviu muita música e sempre me levou muito para ambientes de música, sabe? Eu sempre frequentei quadro de escola de samba com meu pai. Eu brinco que eu era o álibi dele, né? Para poder passar a noite fora de casa, virar no... Eu vou levar o moleque pra inserir ele na gramática do samba. Aí eu aqui. tava ali junto e tal, aí a minha mãe acho que ficava de boa. E então eu sempre frequentei muito, assim, mas eu me lembro que antes disso eu já tinha um certo. Eu já curtia muito, assim, sabe? A coisa da música. Eu não pensava nisso como profissão, obviamente, era só uma coisa que me emocionava, assim. Mas quando eu comecei a frequentar mais o ambiente, né? Meu pai compunha samba enredo, né? Então ele escrevia letra ali de Pô, que samba bacana. enredo. Não, peraí. Então é um nível de comprometimento bem significativo É, da família aí, né, cara? Teu pai é. escrevia samba enredo, né? Escrevia, meu pai era letrista, né, de samba enredo, assim, então ele escreveu para Seu escolas pai é vivo? pequenas. Pô, meu então pai é até vivo. hoje ele tem samba aí que você pode letrar e musicar e... Tem muita música. Meu pai tem muita música ali guardada, já gravou umas Caraca, coisas, olha aí. entendeu? É. Quem sabe sai um álbum aí de pai pra filho, um Pois boato é. e... Qual é o nome do seu Pois pai? é, pai Alexandre. Aí, seu Alexandre, já lancei um projeto aí pra você, hein, ó. Agora Aí, pai. cobra o menino. Mas é isso, assim, aí eu frequentava muito, e nesse momento eu comecei a ir pra estúdio, assim, fazia um samba enredo, aí tinha que gravar. Aí ia pra estúdio, ia com os músicos, eu já via aquilo ali, já achava aquilo interessante. Então eu comecei a Pô, então... ir sentindo mais desejo, assim, de, quero tocar um instrumento e tal, né? Se eu só entender o contexto, que período é mais ou menos isso que você está entrando no estúdio como uma criança vendo todo esse processo acontecer? Acho que eu tinha uns 12 anos de idade, por aí. E aí tá o quê? Talvez. Anos 2000, final dos anos 90, início dos anos 2000? Final dos 90, tipo 97, 98. Não, só para entender, pagode bombando na aí. rádio, samba ganhando muita força, revendo com força Zeca, Jorge Aragão, total. né, Martinho estourando, com força. Estourando não, já está estourado há décadas, mas assim, sendo revisitado pela cena musical, né? Sim, sim. Mas Eu quando- acho que foi o auge do pagode, assim, né? Como a gente conhece hoje a palavra, né? O pagode que a gente conhece. Porque o foi final dos isso aí, anos né? 90, devagarinho, tava arrebentando. pô. Mas quando você ouvia para a escola de samba, você pensava, pô, eu quero ser músico, ou você nem passava pela sua cabeça? Eu acho Foi que não. depois. Vou te falar, assim, é um cruzamento de fatores, né? Que eu acho que vai levando a gente, né? Eu lembro que eu, às vezes, virava à noite, assim, nessa idade aí, 12 anos e tal, assistindo um programa de jazz, cara, que eu tinha no Multishow, que era de isso, madrugada, assim. Aí eu lembro que às vezes eu sabia que era, sei lá, sábado de madrugada, e aí eu ficava vendo esse programa de jazz, cara, que eram uns caras tocando pra caramba, assim, e aquilo já me chamava muita atenção. Então, assim, eu acho que tinham fatores diferentes que foram me levando. O universo do samba, eu acho que mais quando eu comecei a entrar em estúdio, assim, porque eu acho que isso deu uma
chamou minha atenção, assim, sabe? Aquela audição, assim, mais fina das coisas, dos instrumentos. O jazz, né? E aí, e entrar em estúdio também com a galera do samba pra gravar, né? Às vezes eu lembro de um cara do cavaquinho que foi gravar a parada, eu fiquei vendo o cara tocando, eu falei, pô, que maneiro. E eu lembro que isso foi me chamando a atenção. Eu tinha uns amigos que tocavam também nessa época, eu ainda não tocava. E aí foi me dando esse desejo de Quantos anos você aprender a tinha tocar. nesse momento? Eu acho que devia ter uns 12 para 13, 12. assim, Bem porque novo ainda. eu entrei no Vila Lobos com 14 anos. Caramba. E foi logo depois disso, porque eu lembro que esses amigos do meu pai, que eram músicos, que falaram, leva ele pro Vila Lobos, que lá ele vai aprender a teoria, vai aprender de tudo. É muito bom. Então essa galera, meu pai procurou saber, assim, ele tá querendo aprender, e aí, como é que faz? Não, leva ele pro Vila Lobos que vai ser legal. E eu lembro que era baratinho, né? Pagava pouquinho ali, Sim. pagava por semestre, era um preço que Acessível. dava para pagar, e aí a gente foi correr atrás, assim, eu fui para lá. Caraca. Não, eu fiquei aqui surpreso com várias coisas, inclusive com esse diálogo aí do samba pro jazz, né? Mas nós vamos mergulhar mais isso, mas só para pegar um gancho aqui, a Valesca não tá aí para criticar, que eu sempre brinco que a gente pega um gancho, a nossa parceira de bancada hoje, mas só para deixar claro que a gente tá gravando dia 26 de agosto, que é aniversário do Alan Rocha, né? O Então, Alan Rocha. que eu fiquei sabendo aqui por intermédio que foi parceiro de formação musical, né? No meu amigo aqui. Então já fica aquele salve pro Alan. Alan, você tá devendo uma visita pra gente aqui, Alan, irmão. tá pra Sei mim. que você tá estourando aí em tudo que é lugar, mas não esquece do Papo Subúrbio não, hein, pai. Tem que Chicola vir, aqui com assim. seu cavaquinho aqui, hein? Estamos querendo você aqui. Mas eu queria te perguntar, Muato, primeira coisa, como é que foi esse momento de reconhecer o território da escola de samba, né? Como é que é entender isso? Principalmente porque a gente está falando de um dos berços da nossa influência afrodiaspórica mais forte, né? Se não um dos mais fortes da nossa cultura suburbana. Qual escola de samba era essa que você estava inserido e como é que você dialogava com esses compositores? Você tinha acesso à galera da velha guarda? Onde é que foi que isso se deu? Eu tinha acesso a todo mundo, a todos, mas era muito natural, assim, para mim, né? Então eu não tinha um pensamento sobre isso, porque eu era muito jovem, ainda não tão envolvido, né? Com o fazer musical, assim, né? Com o fazer cultural e artístico, enfim. Então era tudo muito natural, eram os amigos do meu pai, eram os meus tios, né? Era a galera que convivia ali normalmente, né? Mas de qual escola de samba especificamente? Cara, então, a gente frequentava muito uma escola chamada Acadêmicos da Abolição. Sim, pô, Né? Uma claro. escola pequena ali da Abolição. Meu pai fez samba há alguns anos para essa escola. Caramba. Uma também ali da sua área, Infante da Piedade. Sim, sim. Meu pai sim, também já fez sim. samba. Eram escolas de samba, essas eram as... Chegou ao arranco do Engenho de Dentro, não? Ao Bafo do Leão ali, do Cara, Encantado? eu acho que o arranco, meu pai também chegou Ó, tá vendo? a circular por Já ali. sabe, hein? Rodou pelo subúrbio. Mas a Academia Pô, da que bacana. Abolição, acho que foi talvez a primeira e certamente a que foi mais intenso, assim, o convívio. Né? Porque eu me lembro muito, assim, do corredorzinho, assim, verde, era verde e branco as cores, né? Então um corredorzinho, Imperiana, assim, pra mim era um corredorzaço, assim, né? Era estreito, mas era muito longo. Talvez hoje eu cruzei ele com 5 passos, não sei. Mas era um corredor e a quadra, né? Que pra mim também era enorme, talvez não seja nem tão grande assim. E eu me lembro da quadra, né? De ouvir a bateria, me lembro de dormir ao som da bateria, né? Então... essa quadra, sabe, essa escola de samba foi a mais marcante. A gente chegou a fazer fantasia. Meu pai pegou uma ala para fazer. Um ano eu ficava na casa do meu avô, com os meus primos, colando fantasia com cola quente, enfim. Caraca, Era venceu isso. então na prática. É, Né? Lembrança Total. bem suburbana, né? bem Essas suburbano, coisas, assim, né? Meus avós, né, tinham uma casa ali que foi a casa que meu pai foi criado, lá em Vila Valqueire. E a gente ia muito pra lá fazer essas coisas de colar fantasia, sabe? Que a casa era grande, né? Tinha um terrenão, assim. Então a gente ficava ali, né? A criançada ali jogando queimado e colava uma fantasia e botava uma carne ali no carvão, enfim. Era tudo junto. Cara, e tem coisas que eu falo aqui de forma repetitiva porque eu acho muito impactante, né? Como essa cultura negra, né? E essa cultura negra associada à musicalidade, à influência, né, banto, mas também iorubá, que se espalha pela cidade do Rio de Janeiro, é tão forte e tá tão presente nesse perímetro entre Encantado, Piedade, Abolição. Eu falo sempre isso porque é impressionante a gente não parar para ler a gramática da cidade e entender
ter um lugar chamado Abolição é fundamental, né, na cidade do Rio de Janeiro. É. E esse lugar Abolição está embaixo da Serra dos Pretos Forros, né, dos escravos livres, né, sendo cortada pela água santa, pela água como elemento de ritualidade, né, sendo cortado pelo encantado, que também é o ato de estar incorporado por uma entidade. Eu sempre bato nessas teclas, porque isso remonta a essa importância fundamental de um lugar entre Engenho Novo, Engenho de Dentro, né? Então, ou seja, é uma história que tá ali e que tem que ser, de certa forma, presente, contada. E o samba é um dos campos mais importantes para a gente contar essas histórias da influência afrodiaspórica, né? E eu tô puxando tudo isso para pegar um gancho na alcunha de mulato. Eu quero saber se você, né, problematiza isso em cima né, desse conceito histórico equivocado, né, desse hibridismo do mulato como, né, essa referência da nossa colonização patriarcal, dessa relação entre que não é branco, mas também não é negro. Daí que surge essa problematização ou não? Como é que surge esse... Você diz do nome? Do nome, Mulato. o teu Não, nome? o nome não surge disso não, embora tenha uma sonoridade muito Pô, parecida, cara, né? eu queria saber disso. muito Eu achei mesmo. que... Não, esse nome, cara, Como é que assim... pintou isso aí, né? Cada hora eu conto uma história diferente sobre o Eu nome. perguntei porque eu sei que teu nome é André. Aí eu fiquei assim, cara, eu quero saber de onde, Muato, onde né? é que surgiu esse muato no meio do André. Vai lá, manda então, pra eu gente. tô pensando qual história eu vou contar aqui, mas assim... Escolhe uma boa. Tá. Bem, eu vou escolher uma. Como vocês são professores, eu vou escolher uma que tem a ver com o meio acadêmico, assim. Quando eu estava na Unirio, né, fazendo faculdade de música, eu assinava André Marques, assim. Eu tinha, sei lá, 18 anos, né? Eu assinava André Marques, que é o meu nome de batismo, assim, André Moreira Marques, né? E eu assinava André Marques, só que tinha outro André Marques que fazia o mesmo curso que eu. Pô, homônimo na mesma sala. Que era o curso de violão também, bacharelado em violão. Ele entrou, acho que um semestre ou um ano depois, assim. E tem o ator, né, André Marques. Tem um ator, André Marques, tem outros músicos, André Marques também, tem um pianista também, André Marques, tem jornalista esportivo, acho, André Marques, enfim. Caraca, não sabia que tinha tanta Tem gente muito assim. André Marques, assim. E eu me lembro que, assim, as pessoas falavam, eu tinha um amigo em especial, o Marcelo Fedra, que é meu grande amigo até hoje, assim, que ele falava, eu lembro quando ele falou isso pra mim, ele falou assim, cara, quanto antes você perceber que você precisa mudar o seu nome artístico, melhor vai ser. Então, assim, pô, muda esse nome aí, cara. Assim, André Marques não dá, tem um monte de André Marques e tal. E outras pessoas já tinham falado também, e eu me deparava com esse problema, porque às vezes é um problema, né? Porque o seu nome, ele é para te identificar, né? E quando você tem um nome que tem um monte de pessoa com o mesmo nome, ele acaba não te identificando tanto. E aí eu comecei a procurar mesmo um nome, né? E eu me lembro que eu lendo um encarte de um disco, assim, de um artista que eu adoro, que é o Richard Bonar, eu vi essa palavra escrita de um jeito todo estranho, com um W no meio, assim, que era... Só que o som, quando eu li muato. E aí esse som me chamou a atenção. A sonoridade A da sonoridade, e eu fui muito pelo som. Aí eu resolvi escrever de um jeito simples, que assim, já que eu vou criar um nome que é um nome diferente, Sim. vou escrever de um jeito simples. Eu escrevo exatamente como se fala, M-U-A-T-O. Inclusive, E aí- se você que está assistindo aqui agora quiser ir lá, pesquisar, colar, seguir, saber toda a programação, é só ir qual arroba. @muato. Ah, então. É fácil. Por isso que eu Muato, peguei esse. E ainda Muato. tem isso, quando você escreve @muato, já aparece lá. Eu entendeu? eu vi. Ah. Aparece logo. Primeiro. Mas eu tenho várias outras histórias. Quer que eu conte as outras? Não, tá bom, né? Então conta. Agora, meu irmão, agora tu lançou, eu quero saber. Não, Fala é logo. brincadeira, porque realmente, assim, aí eu comecei a assinar André Muato, né? Assinava André Muato, só que as pessoas só me chamavam de Muato, porque eu acho que o nome, enfim, é um nome diferente. Moto é as mais pessoas... forte. É, né? mais forte. Mais presente. E aí ele acabou virando o nome principal e eu tirei o André da assinatura, embora o André exista, mas eu tenho assinado apenas Muato, né? Por conta disso. Mas Então, nunca... nas fichas técnicas de todos os espetáculos, vai estar Muatos. Vai estar Muato, Às vezes ainda vem uma ficha técnica que tá equivocada, que vem assim um André Muato, aí eu, tá bom, tá. deixa lá. Tranquilo, de É, boa. De boa, mas assim, para ter a uniformidade assim da informação, geralmente é Muato. Sim. E pô, você falou do violão chegando na tua vida e falou aí da formação, né, numa escola de referência na Unirio. Unirio é uma escola que tem uma potência artística, cultural no campo do teatro e da musicalidade, né? Ainda tem associada a ela a Escola Portátil de Choro, uma série de projetos que são incríveis pra gente falar. Mas eu queria saber, primeiro, como é que você pega um instrumento, quando é que você falou que já tinha familiaridade musical pelo pai, por ver a galera tocando, mas quando é que você identifica o violão como um instrumento que né, vai ser, fazer parte da tua formação artística e tal, e como é que você resolve investir nisso? Então, eu não sabia muito assim qual era o instrumento que eu queria tocar, assim, né?
E eu fui pro Vila Lobos, e no Vila Lobos tinha eu não sei como é hoje em dia, assim, porque eu não frequento a escola há muito tempo, mas tinha uma iniciação, assim, bem interessante. Você ficava um semestre fazendo aula de música sem pegar instrumento. Sem pegar em nada. Sem pegar instrumento, eram aulas teóricas bem iniciais, assim, né? Para as pessoas que chegavam lá sem conhecimento algum, assim, disso, né? Muitas pessoas já tocavam, não era o meu caso. E aí, depois desse primeiro semestre, você podia escolher o seu instrumento. E aí, de acordo com as suas notas ali, no primeiro semestre, você tinha preferência, né? Entendi. Para uma coisa ou outra. Só uma parte de curiosidade. Teu pai, quando compunha, tocava algum instrumento Não. para compor? Não. Meu pai não toca. Entendi. Ele cantava também? Não, só compunha. Meu pai é um cara, assim, com um potencial para cantar. Opa. Ele não Olha não aí o tem projeto Olha não aí. surgindo aí, olha aí. Ele não desenvolveu isso assim, né? Sim. Porque não trabalhou com isso assim profissionalmente. Mas ele é um cara que tem uma noção, assim, né? Então ele ia muito na letra, mas certamente, assim, dá pra ver que ele pensava a melodia também. Tinha músicas também que meu pai fazia inteira, assim, com melodia e letra e tal. É porque o samba enredo sempre são 8 parceiros. Milhões né? de parceiros. né? É. Desculpa te Aí, interromper, cara. é. Você estava falando da escola, da Aí você Vila foi pro Lobos, mas é que eu violão. fiquei com Aham. essa dúvida para saber se já tinha alguma pegada, ou se ele tocava algum instrumento de percussão, de harmonia, alguma coisa para saber se você já tinha uma direção ali. Não, aí eu fui assim. Fez esse ciclo eu fiquei, básico. Eu fiquei ali observando, assim, aí eu me deparei com muitos instrumentos que eu não conhecia, né? Inclusive, essa ideia de ficar um semestre lá estudando música sem pegar instrumento, ela é muito por isso também, porque às vezes você só vai pensar nos instrumentos que são mais populares. Tem acesso, né? E às vezes o cara pensa assim, caramba, clarinete, olha só que lindo, eu quero estudar clarinete. Só que o cara não teve contato com aquele instrumento antes. Então, nesse primeiro semestre, a gente vai tendo contato. E eu acho que eu poderia ter ido para qualquer instrumento, mas o violão foi um instrumento que também me instruíram assim, ó, cara, vai no violão, porque o violão ele é um instrumento prático, porque você carrega ele assim para qualquer lugar, né? Ele é um instrumento popular, é um instrumento harmônico também, né? Não só melódico, mas harmônico também. Então, se você quiser cantar algum dia, você pode se acompanhar e pá, né? E aí beleza. vou Mas no ali, violão. quando você chega na Vila Lobos, você já tinha uma pretensão de cantar também? Não, Não. nem pensava nisso. Ainda não. Não, eu tinha coisa de tocar, assim. Isso foi muito forte, assim, para mim no início, né? E aí foi isso. Aí quando eu tive um momento de escolher, eu falei, cara, eu vou escolher violão. E aí eu consegui uma nota possível, assim, de... E aí nessa turma de violão, que era em turma, né? Era muita gente no Vila Lobos, com a professora Mara Lúcia, assim, grande mestra, que formou uma galera, assim. Nessa turma tava eu e o Alan. Olha. Na mesma turma, por uma Turma boa, hein? feliz Essa turma deu coincidência, coisa né? boa, hein? Pois é. E o Alan, eu lembro que ele já tocava um pouquinho de cavaquinho e tal, e a gente tava na mesma turma, eu e o Alan Rocha e tal. Molequinho, tinha 14 anos ali. Caraca. E aí vem o violão nessa história toda. Você vai e fala, quero isso. Aí foi o violão clássico, né? E começou aquele negócio. Aí tu falou, quero Na ser músico. leitura. Ou não, ainda não. Cara, aí foi muito rápido. Corda de aço ou nylon? Corda de nylon. Nylon. Corda de nylon, E foi muito assim, sabe? Eu acho que nos primeiros contatos, assim, com o violão, eu já cheguei em casa falando que eu queria ser músico pro susto da família, pro pavor e ao mesmo tempo pra alegria, né? E pro seu pai. Meu pai feliz e ao mesmo tempo muito preocupado, né? Complexo, né? Apesar de ter toda uma realização muito significativa e simbólica, tem a preocupação prática de, cara, esse cara vai trabalhar onde? Num país que, infelizmente, ainda não dá o devido reconhecimento à cena artística, como a gente sabe que precisa ter, né? Num país que a gente ainda tem que lutar por leis de fomento, brigar por editais, para que a gente possa fazer as coisas acontecerem. E quando a gente vem, né, de uma família, né, tem uma origem bem trabalhadora, né, que não tem posses, nada disso, a família inteira fica preocupada que você consiga caminhar, né, cara, com as suas próprias pernas, assim, porque isso é importante, né, para a própria manutenção da vida, né. Você é filho único? Não, eu tenho uma irmã. Tem uma irmã. Tem uma irmã. Música? Ela Não. seguiu a música, não? Não, a minha irmã é advogada. Olha aí, tá Ah, vendo? não, Então, tudo a mais ver. velha ou mais nova? Ela. Mais velha. Ih, então ainda teve essa pressão. Sua irmã fazendo advocacia, você Você quer músico. ser músico? Mas vou te falar, não teve essa pressão desse jeito, não. Que o que bom, teve que foi bom. assim, acho que o meu pai, acho que ele entendeu mais rápido, e acho que até pela paixão dele e amor dele pela música também, ele me incentivou de uma forma mais direta, assim. A minha mãe também me apoiou, assim, me incentivou, mas a minha mãe tinha mais medo, assim, sabe? Eu acho que para minha mãe, talvez por ser um universo mais distante para ela também, ela tinha mais dificuldade, talvez até hoje ela ainda tenha dificuldade de entender, assim, cara, mas alguém te paga, assim, para fazer isso? Eu acho que porque é difícil mesmo entender, assim, como que
um artista consegue sobreviver, né? É resistência, a arte é resistência. É muito difícil entender, assim, da onde que vem, por que que vem, né? Não é tão direto, assim, o entendimento disso para quem não tá no meio, né? Então, assim, a minha mãe eu acho que sentiu mais medo e tal, mas depois também acho que todo mundo foi entendendo que, tipo assim, cara, eu era muito intenso com isso, né? Eu estudava muito, assim, ficava muitas horas ali estudando, em contato. Então era uma parada tão forte assim, na minha vida, eu nunca tive isso com nada, né? Que eu acho que deu uma compreensão de tipo assim, cara, tem que ser isso, assim, né? Ou vai ser isso, ou é depressão, e aí já era. Aí você Cara, já cantava, tocava e já queria cantar, ou você só... Não, cara, cantar foi um Foi pouco depois, Ah. Cantar foi o seguinte, eu tinha um professor de percepção musical, né? E solfejo. Saca solfejo? Saca o que é? Sim, Faz sim, aí. sim. Enfim, solfejo, Eu para já quem não ouvi. sabe, é uma técnica que a gente usa de ler a partitura cantando, né? As notas, né? Cantando o nome das notas e tal. E aí eu fazia isso razoavelmente bem, mas eu acho que não era nem por fazer o solfejo tão bem, mas mais por ouvir a minha voz ali fazendo. Aí eu tinha um professor que ele trabalhava com coral e tal, e ele falava para mim, cara, pô, você podia cantar. Você podia cantar. Ele sempre botava essa pilha. E aí um dia ele me convidou para entrar num grupo vocal, assim, a capela. E a resposta que eu dei para ele, pô, mas eu não canto. Aí ele falou assim, você canta sim, você pode entrar. Se eu tô te indicando é porque você tem capacidade e tal. Tem potencial. E aí eu comecei a cantar e acho que hoje virou uma parada bem E forte. isso você assim. tinha quantos anos quando começa? Isso eu já tava com 18. Ah. Tava velho já. Cara, bem muito velho. Oh, Agora, deixa eu te fazer uma pergunta, que é uma pergunta até que o meu amigo Tom sempre traz aqui no programa, e é uma pergunta bem representativa para entender um pouco a cena que você está, né, idealizando, produzir. A gente fala de uma escola de violão muito forte no Brasil, né? Essa influência do violão. A gente tem nomes como Ginga, né? Como Rafael Rabelo, né? Toda a família Delmiro, que infelizmente perdemos agora recentemente. Mas eu queria saber o que te influenciava no violão, assim, quando você pegava o instrumento? Se tinha alguém como referência, quando você estava estudando, assim, você queria estudar um violão clássico, um violão mais popular? O que te trazia, assim, de elemento do violão, né? Até mesmo quando você está numa formação na Unirio, o que você pensava em termos de influência musical naquele contexto? o que te chamou a atenção foi o jazz, né? Quando você era pequeno. É. Aí quando você começou a tocar, pai. Eu demorei a chegar no jazz, assim, né? Porque tá. eu fui por um caminho muito do violão clássico, né? Aí você ficou ali. Eu fiquei muito nesse repertório até o final da universidade. Só que como eu tinha uma formação de vida de música popular, né? De viver música popular na minha infância, né? Na minha vida, com a minha família, né? Então eu ouvia muito samba, pagode, né? Música popular brasileira no geral. Ouvia jazz por loucura minha mesmo, que foi uma parada que eu fui procurar, não sei nem como. Mas, de uma certa forma, até fazendo uma leitura que tem a ver com o que você acabou de falar, né? Esses universos, né? Essa música afrodiaspórica sempre me chamou muita atenção, sempre me seduziu muito, ainda que eu não tivesse o conhecimento intelectual de que essa música, toda a música que eu me apaixonava vinha da mesma origem que eu, né? Então, era uma coisa que mexia muito, assim. Só que ao mesmo tempo que eu tocava o repertório do violão clássico, né? Repertório erudito de Villa-Lobos, Zabar, enfim, etc. Eu tinha, por exemplo, eu amava o Baden. Isso que eu ia falar, cara. Eu pensei na hora que você falou do Baden, que é o cara que fazia esse trânsito, né? Eu sempre amei o Baden, assim. Você ouvia Os afro-sambas dele tinham esse diálogo com Total. a música clássica, mas com pixinguinha, com... Total, né? Influência, E muito espiritual, assim, né, cara? Um violão muito mágico, assim, né? Eu sempre amei. O Rafael Rabelo, acho que um violonista que falar que não é um Rafael Rabelo tem algum problema, assim, né? Então eu ficava muito seduzido, assim, pelos violonistas populares também, Mas até né? hoje, você pega o Yamandu Costa, é difícil de classificar, né? Assim, até que ponto esse violão tem toda essa base, obviamente, de estudo erudito, mas tem um diálogo com improviso, com o peso da cultura popular, né? A gente pode falar do João Bosco, podemos pegar uma série de outros, né, intérpretes que usam o violão com esse meio campo, né? Enfim, não sou um especialista da área, você é o cara, mas eu tô te provocando para saber se isso é... Não, total, assim, né? Eu acho que na música brasileira o violão ele é um instrumento, assim, que tá num lugar muito especial, né, cara? A gente tem tanto os violonistas que são solistas, assim, né? Que são incríveis, assim, a gente tem um monte, assim, na história, quanto esses caras que descobriram no violão uma ferramenta para se acompanhar como cantor, né? Assim, hoje
o violão ocupa um lugar um pouco diferente, assim, na minha vida, porque eu acho que como eu tenho feito, enfim, muita coisa também de teatro, também cantando e também atuando e compondo, etc., eu não tenho mais a disciplina do instrumentista, assim, né? Que, cara, Não que pega mais aquelas 2, 3 horas, 4 ou mais não, por dia. Violão Era clássico papo é de 8 horas por 8? dia, assim. Nossa senhora, caralho. Já foi isso, assim, pra mim. Hoje em dia, eu passo dias sem pegar no violão. Às vezes eu tô compondo um negócio que é pra orquestra, sacou? E aí eu tô no computador, com teclado, e ouvindo. E às vezes eu vou no violão também, mas muito mais pra compor, mas assim, sentar no violão pra estudar e tal. É uma coisa que não tá tanto na minha rotina, né? Eu até tenho resgatado, porque eu tenho feito um show voz e violão. Depois eu vou falar um pouquinho mais. Opa! Do samba. Peraí. Deixa eu anotar isso aqui que você não vai passar em branco. Eu gosto que você Não, mistura, né? Muita coisa, assim, do que você... Agora, você falando o que você gosta, como começou, eu tô pensando nas suas músicas. É uma mistura de tudo mesmo, né? E você vem com outro estilo, que é seu. É uma identidade, não? Eu tenho buscado, assim... Eu não tenho nem olhado tanto, assim, sabe, para os gêneros musicais, assim. O que é uma coisa que é, para mim, assim, como artista, criar sem pensar tanto nisso, né? Deixar isso vazar, assim, é muito libertador, assim, é maravilhoso. Embora eu saiba que dentro do mercado da música, assim, sabe, o mercado fonográfico, isso pode ser que isso gere algum prejuízo também para mim, assim. Sabe? Porque o mercado ele precisa da prateleira, né? E às vezes eu percebo que eu sou um artista que eu flutuo muito, assim, sabe? Eu faço uma coisa um ano, no outro ano eu tô fazendo uma outra coisa. Para mim tá tudo ligado, para mim é tudo muito natural dentro do meu processo artístico, não tem salto, mas eu entendo que para quem tá vendo de fora parece assim, calma aí, mas cadê aquele cara que tava fazendo... Mudou? Entendeu? Eu entendo isso, assim, eu já sofri um pouco com isso, assim, de querer enquadrar, mas hoje em dia eu entendo que a minha construção, assim, como artista, ela vai ser uma construção mais Completa, gradual né? mesmo. É porque ele vem falando do samba, aí depois ele vem na orquestra, o violão clássico, então você acaba entendendo todos os mundos, né? Uma mistura, você... Entendendo um pouco demais. Não sei se eu entendo nenhum, na verdade. Não é entendendo, é você se familiarizando, dialogando e você fazendo parte, né, daquilo. Porque você fez, ao mesmo tempo você... eu vi o teu show samba, né? Ao mesmo tempo, você... Eu tenho um show de pagode. Então, é pagode mesmo. Assim. Então, você acaba indo para todas as ruas ali, tendo conhecimento. Porque a pessoa, quando está no pagode, ela fica no pagode. Ela não vai lá no violão clássico, na orquestra, ela fica ali. Posso mandar uma de cara de pau? A gente está conversando esse tempo todo falando da relação da música, Muito. violão, voz, e a gente ainda não explorou o cara para pedir, para ver se tá com o dedo duro, se o instrumento ainda tá afinado. Para a gente poder, de repente... O que você acha da gente, né, ver em locos aqui o que tem aí para sair desse violão aí estilizado com essa... Vamos lá. Eu vou fazer então uma que é desse show, né? Eu tenho feito um show. O nome do show? O nome do show é Derê, Concerto sobre o Pagode. Olha, a mistura aí, né? Pois é. E, cara, esse show vem muito assim, tem muito a ver com tudo que a gente está conversando. Por quê? Quando eu estava no universo acadêmico, né, dentro da faculdade e tal, eu ouvia pagode em casa, com os meus primos, enfim. Mas não podia falar. Na minha né? vida. Tô brincando, é pilha. Não é Só pra pilha, te é gastar. verdade. É mesmo? verdade? Não podia mesmo? Claro Pegava que mal? não, eu estava dentro da Unirio, no início dos anos 2000, onde todo, né, o nosso debate, assim, né, sobre raça, enfim, né, tava muito fragilizado ainda, né, não tá Sim, como é tá verdade. hoje, assim, né. Então era um momento que, assim, as pessoas falavam que pagode era uma música menor mesmo, e você não tinha muito como questionar aquilo, ainda mais eu com 18 anos, sabe, 19 anos, né? Eu não tinha muito argumento, assim, para aquilo e eu me calava mesmo naquele lugar, sacou? Né? E depois o tempo foi passando, né? E eu fiquei assim, pô, cara, eu sempre gostei de pagode, assim, né? Eu queria fazer um projeto que fosse uma leitura, assim, desses pagodes, sabe? Que eu pudesse reler esses pagodes, né? E aí, usando o violão, que era o instrumento que eu tocava ali naquela época já, né? Aí eu pensei como fazer isso de um jeito que eu pudesse usar o violão e estar sozinho em cena, como eu estava naqueles momentos, né? Quando eu fazia o violão clássico. E aí eu fiz
esse show chamado Derê, Concerto sobre Pagode. É assim. Elevador é quase um templo, exemplo pra minar teu sono. Deixa esse compromisso, não vá no desserviço. Se o social tem dono, não vá. Quem cede a vez não quer vitória. Somos herança da memória. Temos a cor da noite, filhos de todo açoite, fato real da nossa história. Se preto de alma branca pra você é um exemplo de dignidade, não nos ajuda, só nos faz sofrer, nem resgata a nossa identidade. Que Olha! Isso é porque ele não tá ensaiando todo dia. Rapaz, primeiro que eu fiquei chocado que o cara pega um violão que tem um braço desse tamanho, não sei, que parece que tem um violão do Egberto vê Gismonte, com uma quantas- corda pra cá que não quantas- acaba mais, cara, cheio de Mas baixaria tu aí. entendeu o que eu falei? E Porque segundo- quando eu ouvi a sua música, é samba, mas existia alguma coisa diferente que eu não sabia Rapaz. te explicar. Agora você falando como é que sua influência, que eu fui perceber o porquê. Não, Fala, e você 50, tá impressionado, não, fiquei né, impressionado com o violão, e fiquei com o seu violão e fiquei impressionado com a interpretação do Jorge Aragão, que Muito lindo. 50 anos de trajetória musical que ele tá completando, merece todo, ainda mais com essa música, que é uma música que faz a gente questionar nossa herança patriarcal, né? Essa sociedade que ainda vive na necessidade da luta contra o racismo estrutural cotidiano, né? Então, pô, muito bacana, cara, muito bacana mesmo. Essa música é um hino, né, Pô, cara? claro. Assim, quando a gente vai olhar, você fala, cara, o cara escreveu isso, né? Naquela época, né, mano? Caraca. Assim, incrível. Mas é isso, é um violão de 8 cordas, cara, esse violão. Que é realmente um violão um pouco diferente, assim, no tradicional, um violão de 6, sete. tem a galera de 7, no Sete samba pra se usa fazer muito, né? Uma baixaria boa. Pois é, esse violão de 8 cordas que eu tenho tocado, assim, acho que tem uns 10 anos já, assim, que eu tenho usado esse instrumento, assim, que é meu xodózinho, assim. Mas aí você tem mais uma grave ou não? Eu tenho mais uma aguda, Aguda. cara. Então ele tem a grave dos Sim, 7 sim, cordas sim. e tem uma agudinha. Caraca, e não se enrola não, dá pra tocar. Não, hoje Com em 8 dia não cordas, mais, assim. né? Hoje em dia já tá bem... Eu toco há uns 10 anos, eu acho, esse instrumento, assim, mais ou menos. Então ele tá bem Nossa, na minha maravilhoso. mão, assim. Não, eu vi um braço desse tamanho, eu falei, pô, Tu falou, lembrei que logo do isso? Egberto Gismonte, tem um de 10, 12 cordas. Eu falei, que isso, pra que toda corda, rapaz? Pois é. Não, tem Caraca. 10 Ele não, usou agora eu tô aqui todas. pensando, deve ter uns 15 anos já que eu tô com um violão de 8. Caraca, Né? pô, que bacana, Deve que ter uns 15 bacana. anos já. É. Então, quem for assistir o Derê Concerto sobre o Pagode. Concerto sobre Pagode, tá rolando aonde? Vai rolar? Já tem data? Como é que Então, tá? eu não sei exatamente em que momento do mundo, da vida, em que época a pessoa tá assistindo aqui a gente, Sim, né? sim. Mas eu tô fazendo pelo Sesc do Rio e também ainda esse Sesc ano... Pulsar? Sesc Pulsar. Bacana. né? Tem apresentação até quando? Tem até dia 9 de setembro, provavelmente quando as pessoas assistirem já vai ter passado. Sim, né? eu creio que sim. Mas eu ainda tenho uns 8 a 10 shows para fazer em espaços da prefeitura esse ano ainda. Caramba, mas não sem agenda ainda. Então tem agenda pra caramba, só não vou saber dizer agora assim de cabeça. Sim. Mas aí entra no teu Instagram. que É, as entra no meu pessoas Instagram, vão porque eu saber. vou Ah. divulgar lá. Não só isso, você que está assistindo, que já está seguindo aí o Moato, para pegar toda essa agenda dele, também vai ficar ligado, porque ele vai mandar pra gente essa agenda, a gente vai botar sempre na dica do Papo de Subúrbio. Toda sexta-feira, você que nos assiste, dica suburbana para você de cultura, de entretenimento, de musicalidade, e vai ter lá, obviamente, essas datas, cara. É Então só não dá mandar pra pra perder. gente. Não, e é maneiro porque, assim, esses shows do espaço da prefeitura, eu vou fazer pelo Rio de Janeiro inteiro, assim. sabe? Caramba. Município? Então, município do Rio de Janeiro, mas vai ser, assim, de uma ponta a outra, assim, Legal. né? Que legal, Vou lá, que legal. vou lá. Então, até o Então- fim do ano tem show. Até o fim do ano tem show. Eu acho que no início do ano que vem também Ô, coisa boa. já vai ter, daqui a pouquinho. E, cara, eu... Desculpa. Não, vai. Eu não sei em que você vai entrar. Nossa, que isso. Eu vou entrar num lado teatral, Boa. cênico da coisa. Boa, eu ia falar isso. Mas... Porque assim, até agora a gente tá batendo esse papo, falando sobre os teus atravessamentos, entendendo essa trajetória, essa história musical, essa relação suburbana, esse teu violão, chegamos na Unirio.
Chegamos lá no Rio num contexto pré-Lei 10.639, antes ali, né, da problematização mais contundente no campo da educação, da obrigatoriedade do ensino de história e cultura afro-brasileira. E nesse momento você está saindo da faculdade e ganhando o cenário, né, artístico profissional. E eu queria saber em que momento dessa tua trajetória o teatro aparece como um elemento, né, para que você possa estar ali dirigindo musicalmente, até o Prêmio Shell, que a gente vai ter que falar, obviamente. Mas como é que é esse teu percurso, essa trajetória, né, com essa outra ou nova arte que você vai, né, introduzir aí na tua formação? Cara, o teatro, assim, acho que foi um lugar que eu me encontrei muito, assim, como artista, né? Porque o ambiente do teatro é um ambiente sempre assim, de muita criação, né? E muitas vezes na música, acho que a música também é uma expressão artística que é muito técnica, né? E também tem todo um mercado, assim, uma forma do músico se proceder, né? Que é uma coisa de tempo de ensaio, sabe? Tem um limite, a coisa da gig, né? Que a gente chama na gíria do músico, que é ir lá e fazer um trabalho, né? E tal. Então tem toda uma praticidade, assim, sabe? De resolver a música, né? De tocar aquilo ali junto, né? Dentro de alguns parâmetros já são pré-estabelecidos, né? De uma linguagem já pré-estabelecida. O teatro, no teatro eu encontrei um ambiente de criação, assim, né? Uma sala de ensaio que você chega aí. Mas você quis fazer vai teatro fazer? e entrou? Como é que foi? Não, eu fui convidado. Eu fui convidado totalmente do nada, assim. Tipo o convite pro coral, veio o convite pro teatro, assim. Se o teu professor falou, você canta, veio alguém e falou, você vai produzir alguma coisa, você vai fazer... Não, foi o seguinte, em 2015, rolou um musical que era em homenagem a Beth Carvalho, chamado Andanças. E o Ernesto Piccolo foi o diretor. Ele tinha feito a audição e tinha selecionado o elenco, mas faltava ainda um ator para fazer o Milton Nascimento nesse musical. E aí ele me mandou uma mensagem, porque a irmã dele, que era minha amiga já, tinha falado para ele assim, você não achou alguém para fazer o Milton? Eu conheço um cara que ele pode cantar de uma forma parecida com o Milton e tal. Nossa, que responsabilidade. Total. Caraca. Aí ele foi e me mandou uma mensagem. Você lembra que foi no Facebook? Assim, na época que a gente usava o Facebook. Aí ele mandou uma mensagem e perguntou, olha, eu vou fazer um teste, você iria e tal? Aí eu falei, vou. Aí eu cheguei lá, ele, você canta Travessia? Eu falei, canto. Aí ele, você canta aí pra mim? Aí eu cantei. Aí ele falou, olha, a gente vai começar a leitura hoje, assim, já começa os ensaios hoje, você pode ficar... Já chegou no dia que começa tu não ficou com medo? Não, É. Arte cênica é outro tipo de arte, né? eu Você não fiquei- vou encarar. Assim, eu fui muito honesto de que eu nunca tinha feito aquilo, sabe? Eu sabia cantar, eu sabia tocar, e que se ele achasse que eu poderia me usar, assim, na cena, e acho que ele sentiu também essa energia que eu estava, assim, realmente muito aberto, assim. E aí ele falou assim, então para mim é você, vamos embora, assim, tá disponível, né? Ele é um cara que ele é um professor também, né? Então, um cara maravilhoso, assim. E aí ele gerou um ambiente de ensaio muito acolhedor, assim, e eu fui me sentindo muito bem e fui me soltando naquela função ali de ator, né? Acabou que eu fiz outros personagens também no espetáculo e tal. Nesse mesmo espetáculo. Fiz o Arlindo também. Caraca, fiz Arlindo. Caraca. Fiz Arlindo, fiz Almir Neto, enfim. Nossa senhora. Trocava assim, os personagens, né? Saía. Começar com só gente de peso aí, né? Fez todo mundo do cacique ali, pô. Pois é. A Beth chegando no cacique, Arlindo. Pois é. O Milton não, mas assim, aí foi ótimo porque o universo do teatro, na verdade, por conta da música, me abraçou muito, né? Então fui emendando um trabalho no outro, como ator mesmo, assim, fazendo como ator no início, né? Tocou banjo também? Toquei cavaquinho. Cavaquinho, olha aí, Toquei caraca. cavaquinho. Aí você apaixonando pela arte cênica. Cara, foi me apaixonando total, além Legal. de me apaixonando, né? Foi um mercado mesmo de trabalho, assim, que se abriu, sabe? Porque eu estava ali, né? E o teatro aprendeu muito a trabalhar com incentivo, né? Com projetos muito estruturados, assim, né? Então eu peguei alguns projetos, assim, bastante estruturados, assim, né? E pro que eu vinha fazendo na época da música, me deu um conforto maior, assim, financeiro também, sabe? De estrutura de vida, de você pegar um projeto, sabe que você vai ensaiar 2 meses, vai ficar em cartaz 3 meses. Então você vai projetando para frente, assim, né? E como eu fui emendando no outro, assim, isso começou a dar uma organizada também, assim, na minha vida, né? E na minha trajetória como um todo, né? Então o teatro, ele rapidamente tomou uma proporção muito grande, assim, né? Primeiro como ator mesmo, sempre por conta da música.
né? E logo em sequência como diretor musical, né? Que eu comecei a fazer muito também. Só uma curiosidade, nesse primeiro momento você falou que o teatro logo te capturou, mas você ainda conseguia conciliar alguma apresentação musical com... É óbvio que você estava encenando também, fazendo a sua apresentação, mas eu tô falando de um projeto solo, independente da companhia, você ainda conseguia? Consegui. Nessa época aí eu fiz, né? Eu lembro que eu fiz um duo com a Clarice Assad, que é uma musicista maravilhosa. Ela mora fora do Brasil já, sei lá, mais de 20, talvez 30 anos, não sei. Que é minha amiga, assim, a gente ficou amigo por conta de internet, de um curtir o trabalho do outro. E ela veio pra cá, a gente fez Sala Cecília Meirelles, lotada. Eu fiz um show também, 50 anos de Afro Sambas, foi em 2016, que era com o Robertinho Silva e Cristóvão Bastos. Porra. Eu fiz Grande muita Robertinho Silva, foi aniversário dele agora também. Foi há pouco tempo. Tá no Retiro Recente. dos Artistas. Tá lá, é isso Porra. mesmo. Robertinho, queridaço. Baterista fundamental para nossa história musical. Incrível, né? Genial. Eu tive essa E já, sorte aí já de dialoga fazer. com o Milton também, que você tinha feito na peça da Travessia. Total, tocou muito com o Milton, né? Sim. E esse show que eu fiz com ele era dos Afro Sambas, né? 50 anos, foi 2016, 50 anos do disco Afro Sambas, né? Foi a Margarete Reale, uma produtora lá de São Paulo, que idealizou o projeto. E aí chamou simplesmente o Cristóvão Bastos e o Robertinho. Só. Pra fazer, a gente fazia em trio, assim, foi maravilhoso. E então, assim, eu fazia as coisas do meu projeto. Conseguia conciliar, né? A Mas música era com o mais, teatro. como é que eu posso dizer? Era mais pontual também, né? Também não era uma época que a gente tinha o streaming, né? Como a gente tem hoje, assim, né? Então, você na época sustentar um trabalho solo como artista, né? Gravar, aí onde é que você ia vender aquilo, como as pessoas iam ouvir aquilo, ainda era um pouco mais complexo do que hoje em dia, né? Hoje você consegue, através do streaming, Eu apresentar seu trabalho. Eu fui ingênuo, eu perguntei pro cara, você ainda conseguia fazer alguma apresentaçãozinha? Ele falou, não, só fiz uma com o Robertinho Silva, com o Ronaldo Bastos, só, mano, coisa boa, nada demais, cara, Enchemos a sala, imagina. Cecília Meirelles, né? Não, mas é porque, assim, embora tenham sido coisas incríveis, era pontual, né? Eu não conseguia fazer com muita frequência. Assim, sabe? Depois eu fiz um Mas projeto... deve ter sido uma experiência singular pra você na tua formação. Você é Não, novo ainda, né? Pra foi trocar ótimo. com esses monstros, cara. Não, foi maravilhoso, assim, me deu, acho que muita... É aquela experiência que você tem que você ganha 10 anos, né? Em um mês ali de convívio, você aprende coisas, né, incríveis, assim, né? E nesse show com o Cristóvão Bastos, né, e o Robertinho, eu ainda tive que escrever os arranjos, né? E aí eu falei, cara, eu vou escrever... O Cristóvão Bastos é um dos maiores arranjadores, né, da nossa história, assim, né? E aí, obviamente, eu escrevi, chegava pra ele e falava, pô, eu escrevi aqui mais ou menos, mas assim... E aí será que tá bom isso aqui? Não, Se e não aí tiver, a gente refaz. E de fato eu aprendia muito. Não, era maravilhoso, porque ele tocava e trocava, ele falava, pô, e se fizer assim? E se fizer assim, eu falo, pô, muito legal, o que você fez aí? Aí ele explicava, né? Então eu fui... eu tive essa sorte, assim, né? Convivi com o Rio do Hora também. Caramba, que foi o diretor. Ele foi o diretor musical desse espetáculo da Beth. E em sequência eu fiz o Cartola, o musical Cartola, com o Rildo também. Né? E depois fiz Dona Ivone com oRildo também. Então, assim, o Rildo também foi um cara muito importante assim, de ver trabalhando. Eu vi o Cartola, viu. Eu não tô lembrando de você. Eu tava ali no Tava ali no meio. Não, e tu uniu o musical, né? Você une o teatro com a música, é perfeito pra você. Era né? ótimo. E hoje você ainda faz? Ou como é que é? Ainda faço. Só faz. Ainda faço. Ainda faço sim. Assim, eu Você tenho... tá falando, tá fazendo aí o arranjo, né? Sei lá, com a orquestra? É o quê? É pra não, agora teatro eu tô... ou não? eu tô agora, enfim, eu tô envolvido com alguns projetos, assim, né? Okay. Tem um que vai estrear no CCBB, que é o Poesia do Samba, que é a minha primeira direção mesmo geral. Caramba. Junto com o Renato Farias, que também é diretor, e direção musical também, que é um projeto do Negra Palavra, que é um coletivo que eu trabalho há muito tempo. A gente fez Solano Trindade, né? E agora a gente está fazendo Poesia do Samba, que são só letras de samba faladas como poesia, né? E vai estrear no CCBB. Tem um outro espetáculo também que eu estou fazendo a música, que é um solo do Moscovitz, que também vai estrear agora. Tu trabalha, hein? Eu trabalho muito. Tem um projeto da Lapa que eu li também na tua bio, né? Da Lapa? Esse eu não tô foi? sabendo. Pode ter sido o Song. Afrolove. o Afrolove Songs. Song. Foi na Afrolove, Lapa. eu fiz uma festa, né, cara? A gente fez várias festas, vários eventos. O último teve 800 pessoas no Bola Nossa Preta, Senhora. assim. Que legal. E eu cantava as minhas músicas, né, cara? Eu tava fazendo muita música nessa onda do Love Song, né? Que tinha um flerte muito grande com o universo do rap, do R&B, enfim. Caraca. E aí a gente fez lá
na Lapa, o Afrolove. Ele chega de mansinho, né? Só fala nome grande não, aí o que cara ele é brabo, né, trabalhou. cara? Ele é bem o cara humilde, esse menino. não tá de bobeira não, né, não, cara? Não. E vem cá. Cara, é muito tempo, né? Orgulho suburbano, pô. Eu quero saber, eu tô aqui ouvindo e babando, evidentemente, mas eu tô aqui querendo saber, eu tô achando que esse violão ainda tá com um pouco de protagonismo nesse papo musical, hein? Será Quer que ouvir rola? mais? Será que Claro. rola mais? Pô, a gente ouviu um aqui, ficou com água na boca, fico sem graça de perguntar se pode, né, cara? Eu vou fazer Mas, uma cara, minha, então. Opa, coisa Já que a gente linda. falou do Afrolove. E qual é a história dessa aí que você vai fazer? Então, a história é o seguinte, quando eu comecei a criar, na pandemia, eu comecei a criar esse projeto chamado Afrolove, ou Afrolove Songs, Sim. que tinha um subtítulo que é a Canção Urbana de Amor Política. Olha. Então, o que que eram? Eram canções de amor que tinham sempre um cruzamento com as questões sociais. Sim. Né? Ou seja, um amor contextualizado, né, dentro de um lugar social onde a pessoa, né, como essa pessoa que pega um ônibus, atravessa a cidade, como que ela está para se relacionar, né, para amar, para viver o amor, né? Então, isso sempre me interessou muito, assim, as questões sociais, né? Me interessa muito. E as minhas canções de amor vinham com essa pimenta, assim, né? E aí eu fiz uma série de canções, assim, né? E fiz a festa, enfim. Então, vou fazer uma música que está dentro dessa série. Foi uma das últimas que eu fiz, que ainda não foi lançada, mas já eu vou lançar, porque ela já está gravada. Então, é assim, ó. Diz que eu sou perigoso, pero não mostro perigo. Predador tranquilo, zero ansioso, fica de boa comigo. Diz que eu tenho a magia lá no terreiro, Mulambo avisou. Melhor se cuidar que esse aí sabe brincar de amor. Disse que eu sou marrento, que me acho o melhor macho. Só porque fofoca falou que de mim igual tem um cacho. E no som do rap anota meu CEP, cola pra ouvir esse trap. Trepando e ouvindo esse trap, trepando e ouvindo esse trap. E diz que eu falo de amores, mas só sei fazer sacanagem. Maluca vem lá da Tijuca, mó luta, eu na sexta esperando essa filha da... Falo como se tivesse cantando, canto como se tivesse rimando, rimo como se tivesse chamando, amo como fosse nada, reclama que tá machucada, que eu deixei ela cansada, tá nos estragando a pele do pescoço, na mente, no osso e na jugular. Eu mal comecei, ela chegou lá, eu tô no repeat, o mesmo flow nesse beat, o mesmo flow nessa beat. Seu corpo é brasa, queima minha casa, pode vir sem medo, pode se jogar. Seu corpo é brasa, queima minha casa, pode vir sem medo, pode se jogar. Muito bom, lindo, cara. Pô, e um groovizão brabo aí. Pô, Aí essas tem um- eram as canções, né? Do Essa- Afrolove. essa era legal. uma Pô, tem uma Afrolove pegada Song. aí. Afrolove Soul Song. total, hein? Muito bom, cara. É. Caraca, que legal. E essas músicas, assim, pô, são um xodó, assim, né? Elas rodaram muito, eu fiz muitos eventos, assim, e tocava as minhas músicas, né? Esses eventos cheios, assim, e era uma festa mesmo, então era muito maneiro, assim. de Pede fazer. mó big band mesmo, vocalzão, né? Umas Pois back é. vocals boas aí pra... Pô, ficar bacana, Ainda né, vou cara? fazer nesse formato, É, assim, espero. Caraca. Pô, mas vem cá, você falou do Solano Trindade, eu fiquei assim meio perdido no meio disso, que você lançou o nome de um coletivo que eu falei, cara, vou ter que anotar pra trazer a galera aqui. Como Essa é, galera tem que vir aqui mesmo. como é o nome da cara. galera? Negra Palavra. Negra Palavra. É, Complexo Negra Palavra. O E Negra essa galera da onde, cara? Como é que tu Então, colou com essa galera? Me explica isso aí que... Pô, Negra Palavra surgiu em 2019, né, quando a gente montou um espetáculo chamado Negra Palavra Solano Trindade. Que é um espetáculo só com poemas do Solano Trindade, né? caraca. Então, Não, desculpa te cortar, porque Mano. eu usava como epígrafe da minha dissertação o Trem Sujo da Leopoldina, porra, que pegando esse ótimo. gancho, cara. E depois o Ney canta, né? Canta, Vai é. musicar isso. tem gente com fome. Porra, né? é foda. Não, Solano assim, é incrível. Solano Mas é aí, incrível. quando você falou, eu fiquei assim, empolgado. Então, em 2019 surgiu esse projeto e a galera... No final de 2019 a gente lançou, né, a peça lá no Sesc Tijuca,
que é o Negra Palavra Solano Trindade, né? Um coletivo praticamente formado por homens negros, né? Tem o Renato Farias, que é o diretor. E aí a gente fez muita coisa com essa peça, né? E depois esse espetáculo virou um espetáculo online na pandemia. Caramba. Que também rodou muito, também foi apresentado muitas vezes, né? E logo na sequência foi montado o espetáculo Pelada, A Hora da Gameada, que foi o espetáculo que me deu o Prêmio Shell, Sim. que também é com esse grupo, né? Então é uma galera que eu trabalho assim muito intensamente, assim, que tem realmente movimentado muito a cena do teatro assim no Rio de Janeiro, né? E no Brasil como um todo, pela força assim de produção, né? Por fazer um teatro realmente pautado na cultura negra, assim. E com muita paixão, né? Caraca, que bacana, pô. E agora tem uma coisa muito legal, assim, que é o seguinte: esse espetáculo que a gente vai estrear, que é o Poesia do Samba, lá no CCBB, né? Ele é um espetáculo que a gente está fazendo em quadras de escola de samba. Então a gente fez uma estreia, né? Que foi, na verdade, a nossa estreia mesmo, na quadra do Renascido de Jacarepaguá. Olha. E como é que foi? Sucesso? Foi maravilhoso, foi muito desafiador, porque era o dia da apresentação do enredo, né? Então a quadra estava cheia, e as pessoas não estavam ali para isso, e elas foram surpreendidas, né, com aquela apresentação ali. Então foi bastante desafiador assim para o elenco, né, tá em cena, porque tinha muito barulho, muita atenção, né, mas bem dispersa, era quase um teatro de rua assim, mas foi lindo, as pessoas se emocionaram e ficaram muito tocadas assim. E no último domingo teve na Quadra da Mangueira. Caramba. Na Quadra da como é que Mangueira foi? também. Eu, infelizmente, não estava, porque eu estava numa outra peça. Mas eu soube que foi lindo já vi fotos, já vi vídeo, assim, foi maravilhoso. E qual é a próxima A encruzilhada do samba que vocês vão embarcar A aí? próxima, agora a gente estreia no CCBB e depois próximo terreiro desse? depois eu acho que a gente vai para Portela, se eu não me engano. Opa, aí está chegando Olha na que minha legal, área. Chegando nas eu acho que a gente Cruz, vai na para Azul e Branco. Portela, acho que em outubro a gente faz na Portela. Porra, que bacana. E aí tem mais umas duas ainda para fazer que eu não sei muito bem assim quais são e a agenda assim, né, de quando. Mas, enfim, essa galera tem que vir aqui mesmo, assim. Pô, Anota Você cara, falou aí. do Prêmio Cê- Shell, passou rápido. Qual foi? Não, vamos voltar nisso. Vamos, peraí, calma. Ele passou rápido. Está aberto o convite Não, aqui. ele falou assim, Vamos não, a voltar, gente ganhou vamos o Prêmio voltar. Shell. Vou até e pegar uma como se jujuba aqui. fosse uma Fica à coisa, vontade. Né, em Não, 2024. só para deixar claro, porque é difícil, é muita coisa para falar, mas nós estamos com um pouquinho de tempo ainda, a gente vai. Primeiro que você já citou a pandemia no meio desse processo, que eu quero te perguntar também sobre isso, sobre como foi o impacto da pandemia para o campo artístico. A gente pode... Parece que foi ontem, mas são 5 anos de uma, né, que a gente atravessou o início dessa pandemia, né, para cá. Então é importante que a gente ainda fale e repercuta como a cultura foi um dos elementos que nos salvou no meio dessa quarentena maluca, porque a gente foi forçado. Você falou do coletivo e fica aqui aberto o espaço, né, Negras Palavras. Negra Palavra. Negra Palavra. Pô, quem pode vir aqui falar, vamos amarrar isso. Fundamental a gente falar um pouco mais desse projeto. Se você puder voltar com a galera e a gente venho, claro. marcar aqui, trazer, vai ser importantíssimo. Então já fica a dica aí pra você que não conhece, né? Negra Palavra, entrar, tem Instagram, tem rede social. Botar lá Negra Palavra vai Negra achar também. Palavra, a gente vai botar aqui embaixo, ó, É evidentemente, né, para você ir lá, curtir, compartilhar, seguir, evidentemente, esse trabalho. E também o Prêmio Shell, acho que que a gente tem que falar dele, sim, como isso se repercutiu muito significativamente na sua carreira, porque a gente sabe que é duro falar isso, mas eu volto a enfatizar, né? Não existe transformação sem cultura, sem educação, sem investimento público e também privado, né? De qualidade, em quantidade também, para que a gente possa aumentar a formação de plateia, para que a gente possa aumentar o número de pessoas afetadas, direto ou indiretamente, na produção ou até mesmo no público, né? De um espetáculo de grande envergadura. Mas eu queria começar perguntando o que você falou sobre a pandemia. A pandemia foi um elemento complexo, evidentemente, mas que você falou que continuou produzindo, você fez apresentações online. Como é que foi atravessar esse momento para alguém que trabalha com música, com teatro? Como é que foi para você esse contexto? Então, eu tinha uma experiência já de produção musical, assim, né, de produzir discos, enfim. Mas essa experiência sempre foi muito pautada no convívio com outros músicos, né? Fazer uma seleção de músicos, escrever arranjo, botar a galera no estúdio para gravar e tal. Durante a pandemia, cara, eu me vi ali sozinho, trancado no meu quarto, e eu comecei a produzir muito com computador, né? Usando instrumentos digitais, MIDIs, samples, etc.
né? Essa sonoridade do Afrolove surgiu muito da pandemia também por conta disso, né? Então era uma música construída basicamente com beats, né? Que a gente chama, que são formados todos com instrumentos digitais e samples, assim, né? Então muitas vezes, muitas dessas músicas, gravações, tirando a minha voz, não tem mais nada que seja instrumento acústico, assim, né? Caraca, que doideira. É. Mas você já tinha familiaridade com essa nova Não, tecnologia? eu ou aprendi na pandemia meio mesmo. autodidata na pandemia, assim? Autodidata mais ou menos, né, cara? Porque assim, aí o que aconteceu? Eu comecei a ver muitos conteúdos da galera fazendo isso e a trocar com amigos, né? Porque as pessoas tinham tempo, né? As pessoas tinham tempo, estavam em casa, né? Eu ligava para um amigo, falava, cara, como é que faz isso aqui? Ah, eu não sei o que lá. E fazia uma chamada e ia aprendendo ali, né? A fazer aquilo ali. Então, eu cresci muito nesse lugar, assim, sabe? Da produção, do domínio desses softwares, assim, né? De começar a fazer música com computador, assim, né? Que era uma coisa que era zero, assim, na minha vida. Inclusive, é uma coisa que eu uso muito, assim, né? Hoje em dia. E na pandemia também, logo no início, assim, da pandemia, eu me juntei com algumas amigas, né? Eu, a Aline Mohamed, a Lorena Lima, a Luísa Lorosa também, a Adriele, enfim, uma galera que se juntou para fazer um sarau. A gente fazia um sarau virtual, claro. Caraca. Era um sarau chamado Sarau Possível. Ainda está vivo esse projeto, assim, a gente em breve vai apresentar. O nome é ótimo. Era um sarau que a gente fazia via Zoom, né? Então a galera entrava, fechava as janelas, aí cada hora era a janela de um, e a gente toda semana compunha e escrevia coisas e criava cenas para fazer na frente da câmera, né? Naquele momento ali com temas novos, já era isso. A gente queria, vamos fazer semana que vem sobre tal tema. Aí a gente escrevia. Mas só entre vocês, não era aberto pro público assim? Não, era aberto pro público. Era aberto? Pô, ia uma galera. Caraca. Chegava uma galera, entrava todo mundo em casa, né? Sem ter o que fazer, assim. Passava um chapéu virtual também? Chapéu, não lembro se a gente passava, mas a gente assim, fazia um bar, cara, depois. Que era o mais maneiro. Como é que era? Porque a Todo gente mundo fazia bebia uma sua apresentação, vamos supor, cada um fizesse uma cena de... cada um bebia a sua, cada um fazia uma cena de 5 minutos, vamos supor, né? Eu tocava uma música, falava um texto, fazia uma cena qualquer. Aí no final a gente conversava sobre aquilo. E só que conversava era o bar, vamos pro bar. Aí vai pro bar, né? Quando você sai de uma peça, o que você faz? Vai pro bar e fica conversando sobre a peça. A gente ia pro bar, cada um fazia a sua caipirinha, não sei o que lá, e ficava ali bebendo, conversando. Era maneiraço, cara. Estão pensando em colocar esse projeto agora ou não? A gente fez, depois a gente fez ele presencialmente, assim, né? Depois que acabou a pandemia. E a gente vai fazer agora, eu não me lembro muito bem a data, a gente vai fazer em Itaperuna, no SESI lá. O nosso primeiro Papo de Subúrbio, se eu não me engano, acho que foi o primeiro com o Cláudio Jorge, Grammy Latinha, de samba, bom de base, violão maravilhoso. Ele falou que tinha uma coisa da pandemia que ele organizou que era mais ou menos isso. Os amigos se encontravam para beber, cada um na sua casa, e ele falou que era bom, não a pandemia, mas foi a primeira vez que ele ia num banheiro limpo, que ele tomava cerveja, sem ninguém jogar água no pé, sai daqui, vamos fechar. Ele falava, tinha esse lado de bom, minha cadeira era confortável, minha cerveja estava sempre gelada. É isso, né? E eu também acho que assim... Já estava em casa. Cara, e tinha um negócio que assim, de uma certa forma... Essa coisa do tempo, né? É muito louco isso, né? A forma que a gente lida com o tempo, assim, né? Quantas vezes, assim, a gente para trocar essa ideia como a gente está trocando aqui agora, né? Na vida, assim, né? É verdade. E na pandemia eu tive alguns momentos, assim, né? De conversar com pessoas que eu nunca tinha parado para conversar, assim, né? Isso porque era online, vou te ligar. E ligava, eu ficava ali, às vezes, 40 minutos, 1 hora, falando com alguém, tipo, nada, só falando, né? Então, foi um momento bem tenso, mas tem algumas reflexões positivas também. Assim. É verdade. E financeiramente, eu sempre pergunto isso, porque a gente viu grandes nomes, né, da cena musical, artística de modo geral, que passaram dificuldade, obviamente, porque não estavam vendendo a sua arte, a sua produção nesse contexto. A gente viu, né, não só para artistas, mas para a galera técnica, iluminador, né, cenógrafo. A gente viu uma série de vaquinhas virtuais. Como é que você conseguiu vivenciar, ultrapassar esse período financeiramente, economicamente? Como é que você viu seus amigos atravessando esse contexto? Cara, financeiramente foi trevas total, assim, né? Eu entreguei o apartamento que eu morava de aluguel, porque assim, eu não vou ficar num aluguel, assim. E também teve uma coisa que aconteceu, assim, bem no início da pandemia, que a minha avó faleceu. Minha avó tinha 92 anos, ela já estava acamada há 1 ano, mais ou menos. E ela faleceu bem no início. Mas não em virtude da Covid, não? Não, assim, é até difícil dizer, mas muito provavelmente não. Ela estava acamada já há muito, muito tempo, sabe? Já bem
E aí, cara, nesse momento, eu tava na minha casa, meus pais na casa deles e tal. Quando a minha avó faleceu, eu fui pra casa da minha mãe. E aí eu não voltei mais, sabe? Eu só voltei pra arrumar as coisas e fiquei lá também, né? Porque também tinha um apoio ali emocional. Sim, evidente. Né? Então eu fiquei com os meus pais ali. Né? Então naquele momento eu tive esse suporte também, né? Porque eles têm ali a casinha deles lá em Vila Isabel, sacou que é uma casa própria, né? Aposentadoria deles ali e tal. Então, de uma certa forma, eu estava ali recolhido, né? Mas... Assistindo e sendo assistido também, também, né? Podendo aproveitar esse... Mas de ganho, assim, próprio, assim, né? Quase. Depois de um momento, começaram a abrir uns editais, assim, para realizar... Parou tudo, né? Mas abriu, eu não me lembro se foi ainda em 2020. Cara, eu voltei a trabalhar muito rápido, assim. Porque eu lembro que eu até peguei Covid, porque no finalzinho, assim... Mas já vacinado? Eu acho que ainda não tinha nem vacina, Caraca, cara. bicho. É porque eu lembro que abril... Eu não tô sabendo... Eu não vou saber, não vou falar o ano agora, se foi ainda final de 2020 ou se foi 2021. 21, Provavelmente, né? Porque eu fui chamado para fazer uma direção musical no Bar da Alcione, que abriu lá na Barra. Né? Tinha um grupo de cantores, assim, que ela queria montar. E aí eu fui fazer. Eu lembro que foi meu primeiro trabalho, assim, pós-pandemia, né? Tirando algumas coisinhas online, assim, que eu tinha feito também. Para uma galera de São Paulo, sabe? Eu fiz umas coisas, assim, de compor. Tinha feito umas coisinhas. Mas era muito pouco, né? E aí eu comecei a fazer esse trabalho lá e eu peguei o Covid, assim, foi logo no início, assim, sabe? Né? Na Barra da Tijuca não existia Covid. Né? Tinha um certo reduto negacionista que a galera achava que... A galera entrava no bar e tirava máscara. Que a cloroquina resolvia tudo. A galera entrava e tirava máscara. Agora você falou, fez alguma coisa em São Paulo, você faz outros projetos fora do Rio? É normal? São Paulo eu faço bastante, assim. Legal. Esse ano eu acabei de ter uma filhinha, né? Sério, cara? Pô, que bacana, não sabia. Muda Qual a o nome dela? Niara. Niara, que bonitinho. Tá quantos aninhos? Quantos 4 meses? meses. Meu Deus do Olha, céu. caraca. 4 meses, nasceu em abril. Tá tocando muita música pra ninar, Niara? Eu canto muito, assim, pra ela. Canto com ela no bacana. colo e tal, ela adora. Caraca. Mas ano passado eu fiquei muito em São Paulo, assim, né? Eu fiz, acho que uns 4 projetos. Né? Eu fiz um musical do Ray Charles, né? Pô. Eu fiz a direção musical do Ray Charles. Tirou onda, hein? Foi um espetáculo do Rodrigo Portela. Eu fiz a direção musical junto com a Cláudia Eliseu também. Uma galera muito massa, um elenco muito massa. E aí rolou lá em São Paulo, espero que venha para o Rio também, o musical do Ray Charles, muito, muito bonito, assim. E fiz outras coisas também, né? Tem um espetáculo que eu faço, que é o Admirável Sertão do Zé Ramalho. Esse eu faço como ator também, eu faço direção musical e faço como ator. Eu sou um dos Zés Ramalhos. Caraca. E a gente fez também em São Paulo, então acho que eu fiquei praticamente o segundo semestre todo, assim, do ano passado em São Paulo. Deixa eu fazer a pergunta que a Elaine queria fazer naquela hora. Eu queria contextualizar para chegar temporalmente. Você falou que voltou, é meio ping-pong. Vai e volta no tempo. Não se perca, tá? O Moato tá aqui respondendo a tudo, sendo sabatinado por nós. Mas nesse vai e volta, eu queria só pegar esse gancho. Saiu a pandemia, você já voltou a trabalhar e foi tão rápido assim que em menos de 2 anos veio um prêmio de reconhecimento, né? Talvez o maior prêmio do reconhecimento, né, nacional de teatro, assim. O Prêmio Shell, de fato, ele é... Né, ele é talvez o prêmio mais simbólico que a gente tenha nesse cenário. Como é que foi a tua indicação primeiro? Como é que você descobriu que estava ali? E você tinha realmente esperança de que, pô, ia rolar, não ia? O que isso repercutiu na tua vida? Cara, foi assim... Foi uma felicidade enorme, porque eu ouço falar do Prêmio Shell desde que eu comecei... Essa primeira peça que eu falei aqui, que eu fiz... Eu lembro das pessoas comentando, eu nem sabia o que era Prêmio Shell na época. Não sei quem fez Prêmio Shell, não sei quem ganhou o Prêmio Shell. Eu não sabia o que era, mas eu lembro que era uma coisa, tipo assim, ganhou o Grammy, sacou? Ganhou o Oscar, era um negócio assim, né? Dentro do Teatro Nacional é o Prêmio Shell, né? Então eu ouvia muito falar do Prêmio Shell. Quando eu fui indicado, cara, eu fui indicado em 2 trabalhos ao mesmo tempo, né? Caramba! No mesmo ano. No mesmo ano? No mesmo ano, Eu fui indicado pelo Pelada, que foi pelo qual eu ganhei, né? Que é do Negra Palavra. Sim. E tal. E fui indicado pelo Chega de Saudade também, junto com o Felipe Storino. Caraca. Que eu fazia junto. Agora, eram 4, né? São sempre 4 indicados. Na mesma categoria? Na mesma categoria. Cara, né? Você já tinha 2 possibilidades na mesma categoria. Eu tava com 50% ali de chance. Mas tinha um outro trabalho que eu fazia também como músico,
que era o trabalho da Jéssica Barbosa, com o Pedro Samorais, que o Pedro que tinha feito a direção musical, e o Pedro tinha sido indicado também no Em Busca de Judite. Então eu estava envolvido em 3 trabalhos ali. E o quarto trabalho, que era o trabalho do Lu Coimbra... Não, o quarto não estava. O quarto não estava envolvido. Mas era um amigo também e tal. Então, assim, eu tinha eu conhecia muito bem, assim, os 3 trabalhos, e o quarto eu não conhecia o trabalho, mas conhecia a pessoa que tinha feito, que é um músico que eu admiro muito, assim, né? Então, eu tinha uma sensação de que qualquer trabalho poderia ganhar. E se estaria contemplado de alguma forma. Eu cheguei a viver a felicidade da indicação, né? Porque como eu fui indicado, e aí demorou, sei lá, 3 meses, assim, eu cheguei a viver a repercussão da indicação, que já era muito legal. Mas eu achava que eu ia ganhar. Você tinha essa perspectiva? Eu tinha esse sentimento de que eu ia ganhar. Eu até falei isso outro dia. Não porque eu achava que o trabalho que eu tinha feito era melhor do que o deles, não. Realmente não achava, assim, não acho. Acho que qualquer um poderia ganhar, assim, sabe? Mas porque eu vinha, há muitos anos, numa produção muito intensa de teatro. Sabe? Eu vinha há muitos anos, assim, colaborando muito, fazendo muitos trabalhos de teatro de relevância. Né? E eu achava que em algum momento isso iria pesar. Eu falei assim, cara, em algum momento os caras vão ter que olhar e falar assim, pô, cara, a gente tem que premiar esse cara, porque esse cara tá fazendo 5, 6 peças por ano, entendeu? Quando você falou muitos anos, eu só acho que não é tantos anos assim não, porque foi rápido. Você falou que Travessia foi 2015. E para 2024, né, não tem 10 anos aí de trajetória, 9 anos. Né? Porque foi porque intenso, você estava né? intensamente produzindo, né, cara? Mas é porque, assim, teve uma pandemia no meio, né? Mas, assim, em 2023, eu fiz muita coisa. As pessoas te indicam muito, né? Já te conhecem na produção, provavelmente. Eu fiz, em 2023, em 2019 eu fiz muita coisa também. Então você já esperava, você estava intenso, fazendo muito. Não, eu achava que em algum momento eu ia ganhar. Eu não sabia que ia ser. Mas eu falei assim, cara, eu acho que eu tô fazendo um monte de coisa legal aqui há muito tempo. Fazendo coisa que preste. Tá fazendo umas coisas legais. Eu falei assim, pô, eu acho que em algum momento as pessoas vão olhar. Eu acho que eu já via que eu era um nome dentro do cenário da direção musical de teatro. Eu era um nome relevante, assim, sabe? Então eu falei assim, cara, em algum momento eu vou acertar uma. Eu vou fazer uma que vai ser muito interessante, as pessoas vão falar, pô, essa aqui vai para esse cara. Eu não sabia se ia ser nesse momento, mas nesse momento eu olhei assim para o cenário e falei, cara, eu acho que eu tenho uma grande chance, assim, pelo projeto que era também, sabe, aquilo que tinha sido feito. Nesse ano eu tinha feito, para você ver, eu estava indicado com 2 trabalhos, eu fazia um terceiro, que também estava indicado, fazia como músico, e assim, os jurados certamente viram mais uns 2 ou 3 trabalhos meus no mesmo ano, que não foram indicados, também, né? mas que também eram trabalhos interessantes, entendeu? Então, assim, eu acho que, pô, quando você vai no teatro, fala, pô, legal, quem fez essa música? Quem fez? Pô, calma aí, cara, tem que olhar pra esse cara. Então, assim, eu honestamente, eu achava que eu tinha grande chance por isso, né? Não por achar que o trabalho era melhor, assim, né? E, cara, e foi ótimo ter ganho, assim, sabe? Não só no sentido de realização pessoal, porque realmente, assim, essa perspectiva do olhar do outro, né? Te abriu umas portas, assim, muito mais. Então, tem essa realização pessoal do olhar do outro, assim, mas tem uma realização muito prática, assim, sabe, profissional, porque... tem a chancela de um prêmio Ciel. Tem uma chancela. Um prêmio Ciel indicando o teu trabalho, faz com que mais público vá lá, mais patrocínio, possibilidade de... acho que sim. Acho que também tem um outro lugar que é as próprias produções, assim, né? Quando pensam em alguém, assim... às vezes alguém que não conhece, né? Fala assim, pô, eu queria indicar esse cara que é um ato. Fala assim, pô, não conheço o trabalho dele. Fala assim, cara, o trabalho dele é legal, ele fez isso, ganhou o prêmio Shell. Entendeu? Eu acho que viram um negócio assim, sabe? Cartão de visita bonito. É claro que assim, né? É isso, o network se faz trabalhando, mas você né? fez por onde, né? Claro. Trabalhando intensamente. Pô. Claro, total. Mas assim, é isso, né? E também é isso, você chega lá e aí você tem que fazer, né? É o tempo inteiro se provando. Você assim, continua né? intensamente nisso? Muito. Ou deu... Não, Aí, piorou. Pelo que ele tá falando, fica claro que ele é bem workaholic, assim, que o cara é intenso no que faz, trabalha pra caraca. Né? Agora com um filho pequeno, não sei como é que tá essa pegada. Ou aumentou, né, aquela preocupação, meu Deus, vamos prover, como é que vai ser? Cara, eu acho que aumentou, sabia? É mesmo? Eu acho que mais aumentou. Mais trampo. Embora eu tenha me planejado pra diminuir, assim...
Só que os convites vieram e, assim, eu tenho tido a sorte também de fazer projetos muito legais, assim, sabe? Que quando o convite vem, eu acabo fazendo também pelo tesão de fazer, entendeu? Que vem um projeto e fala assim, porra, não posso não fazer esse projeto, sacou? E é isso, cara. Eu acredito muito nisso, assim, né? Acho que como vocês falaram, né? Viver, assim, de arte é muito difícil, assim, né? Por vários motivos. E eu considero que, assim, eu tenho conseguido me organizar minimamente porque eu trabalho muito, entendeu? Então, às vezes até quando vem um negócio assim, pô, cara, mas você tá bem, assim, eu falo assim, cara, eu não tenho tanta certeza se eu tô bem, sacou? Porque eu preciso trabalhar muito, sabe, para fazer a roda girar. É uma intensidade, assim, que eu sempre tô, assim, num nível de cansaço que eu falo assim, cara, pelo amor de Deus, sabe? Aí eu dou uma respirada e daqui a pouquinho recomeço, entendeu? Cara, então, mas tem um facilitador, e talvez eu faça uma semelhança com o ato da educação, né? Com o ato profissional. Fazer o que se gosta, todo trabalho é extenuante até certo ponto, né? Ainda mais numa sociedade capitalista que vive para explorar e sugar tudo que você tem para produzir. Mas saber que você trabalha em algo que você gosta e, acima de tudo, que você acredita, né? Porque assim, você pode até gostar, mas eu tô fazendo isso, mas não sei porquê. Mas o fato de você acreditar que aquilo ali tem uma função social, que tem um impacto, que transforma a sociedade, que faz com que as pessoas olhem o mundo de uma maneira diferente. E a arte tem essa função inexorável, né? De fazer a gente mudar o nosso olhar sobre as coisas. Então, eu falo sobre educação por isso. Não ganhamos bem como deveríamos ganhar, trabalhamos mais do que deveríamos trabalhar, mas tem aquele negócio de terminar, de entrar na sala de aula e, mesmo que você esteja cansado, daquele tesão que você falou, né? Eu brinco que é o tesão pedagógico. Mas tem o tesão artístico, né? De caralho, o que eu tô produzindo é uma coisa significativa, é importante, é simbólico. Vai ficar, vai trazer, né? Não sei, eu acho que pelo seu brilho no olhar, isso deixa transparecer de forma bem evidente. Total, cara. Eu acho que só é possível por isso, assim, né? Porque é isso, são muitas horas ali, né? Mergulhado, assim. Então, às vezes é muito trabalho, mas às vezes é a salvação, né? Às vezes você entra na sala de ensaio, às vezes você começa a trabalhar e você sai, tipo, uau, sacou? Que legal isso, né? Eu me sinto muito, assim, exatamente essa semana, me caiu uma ficha, assim, sabe? De pensar, agora que a gente falou muito, assim, da trajetória, né? Me caiu uma ficha, eu falei assim, pô, cara, eu tô vivendo já o meu sonho, né? Porque, assim, eu tem muitas coisas que eu quero fazer, né? E às vezes eu me vejo num lugar, né, dessa ansiedade também de produzir, pô, tem que fazer isso. Aí eu gravei material desse projeto, desse show, né, que eu ainda não tinha conseguido gravar. Eu gravei uns vídeos, né? E aí eu fiquei olhando o vídeo e falei, pô, tá legal, mas pode ser melhor, tal, tem que fazer mais coisas. Aí você fica sempre pensando nisso, né? E aí eu me deparei, assim, dei uma respirada. E também tenho convivido muito com artistas mais experientes, né, com mais tempo, mais idade e mais tempo de profissão também, né, muito bem posicionados alguns, né, e eu vejo que a vida dos caras é um corre louco também, sacou? Até mais velho. Cara, mais velho, sacou? Tá cansado. O cara, tipo, 20 anos mais velho que eu, tipo, né, teoricamente você olha assim e fala assim, pô, o cara tá bem, assim, sabe, bem reconhecido, sabe, com grana, com uma casa maneira e tal, e o cara tá trabalhando pra cá. Eu não posso falar. Achei que ele fosse falar. Já quer que explanar os amigos, cara. Não, mas é porque eu observo, assim, e às vezes, assim, né, às vezes você tem uma sensação, vendo de fora, de que é assim, pô, será que esse cara precisava estar trabalhando tanto essa altura do campeonato, sacou? E aí eu não sei, sabe, eu não tenho uma conclusão, assim, sabe, mas eu tenho uma sensação de que, assim, talvez seja uma escolha mesmo, sabe? De seguir fazendo e de não querer abrir mão de fazer, sabe? Talvez tenha a ver com o patamar, né? O nível de consumo que a vida do cara chegou, que ele não consegue se livrar daquela necessidade, sacou? Talvez seja o desejo só de fazer mesmo, sabe? Né? E aí eu me dei conta disso, assim. Eu falei assim, pô, cara, eu já tô vivendo, assim, a vida que eu queria viver lá quando eu tinha 14 anos, assim, que eu só queria, na verdade, era viver disso, né? Não ter que fazer uma outra coisa para ganhar dinheiro e isso virar um hobby, assim. Eu queria que isso fosse a atividade principal da minha vida, que isso conseguisse, né, manter minha alimentação, minha moradia, né, o básico ali, né. Então é isso, assim, eu acordo e durmo para isso, né, assim, para fazer essas coisas, para dar conta disso.
Mas se sente realizado. Muito realizado e muito feliz, assim, né? Eu vou muito feliz, sabe, pros ensaios, pros projetos novos. Eu falo assim, cacete, tem que compor 10 músicas em 3 semanas. Meu Pô, Deus. caramba, sabe? Quando, né, às vezes você manda uma coisa pro diretor, até, tipo, tem um diretor que é muito meu amigo, assim, e que é um cara maravilhoso, assim, super exigente, sacou? Outro dia ele falou assim, pô, cara, desculpa, que eu mandei os negócios pra ele. Ainda não é isso, mano. Tal. E aí tu, pô, caralho, tem que fazer de novo. Mas é muito bom, me instiga muito, assim, isso, sabe? De também tentar sintonizar com a outra pessoa, com o pensamento, com o sentimento, com o caminho estético que a outra pessoa tá indo, né? Pra mim, é um prazer, assim, absurdo, né? Então é isso. Eu só fico com sono, é só isso. Ó, por falar em prazer, você que está assistindo, tendo prazer de acompanhar aqui o Moato e toda a sua trajetória, não deixa de seguir, dar like, mandar pra geral esse papo aqui e na rede social dele lá, ó. Qual é a melhor rede pra te seguir? Instagram, Instagram cara? é melhor ainda, Instagramzão padrão lá, né? Moato, no ato, né? Moato é o cara que você vai encontrar lá, toda a agenda dele. Bota tudo no Instagram. Tá tudo lá. Foto da... Niara? Na Niara também? Eu quase não boto, às vezes pinto no story. Bota assim. um storyzinho da Niara pra gente curtir, babar um pouquinho também. Eu fico segurando ali as fotinhas dela. Papo bom dura pouco nada. Ele dura muito bem, bom, mas o tempo vai acabando. E a gente não pode explorar o cara o dia inteiro, mas ainda vamos explorar mais um pouquinho. Só um pouquinho. Até musicalmente também, né? E falar mais umas coisas. Mas eu queria saber se ainda rola mais uma musicazinha assim, bacana pra gente. Rola. Que tem coisa aí. Pô, o cara que produz. Meu Deus. Que nem ele produz, né? A gente tem que aproveitar, Todo dia né, que cara? a gente tem uma Cara, pessoa... não é todo dia que a gente tem uma pessoa com um violão de 8 cordas, um violão com a pintura. Quem fez essa pintura no bojo do violão lindo aí? Cara, essa pintura que Essa foi a arte de Brígida quem? Murtas, que é uma artista Olha. que ela pinta e desenha coisas realistas, assim, né? Caraca. Aí eu me conectei com ela através de um amigo. E, se eu não me engano, foi no período da pandemia também que ela pintou esse Gente, violão. tem uma pegada 3D Lindo. maravilhosa, É. parece, né? É. Você que tá vendo em casa, não é um violão, é um violão elétrico, né? Mas não ele tem é- esses ele é botões plano. ali que você tá vendo ali, ele é plano, ali. Que A gente bacana, fica... cara. Qual o Olha, buraco que sai, o som? Ele é fechado aqui, Caraca. ele tem um buraco aqui atrás. Caraca. E ele funciona muito pros shows, assim, né? Como elétrico. Tô pensando o que eu faço. Ah... Posso fazer uma música minha que eu acabei Claro! Com certeza. É porque eu acho que tem tanto a ver com o que a gente tá falando. Talvez eu erre um pouquinho, mas É, eu vou, não, eu, vou, tem eu vou problema, levando ela não tem aqui. problema. Do jeito que você quiser. Porque assim, pode- eu nunca toquei essa música em público. Sério? Assim. Eu acabei Cara, de ó, compor. pra Não, você, não, spoiler agora inédito aqui no Papo do Subúrbio. Qual é o nome da música? Sabe que eu não sei ainda? Sabe que eu não sei, Sabe não. que eu não sei ainda. Filha. Eu não sei ainda o nome da Não. música. Não, eu Você não- realmente... Que Eu vou legal. inserir ela no show, assim. Ela vai entrar no Olha. show. Caraca, que bacana. Eu tava assim, Mas ela né? fala de quê? Então, essa história é muito boa. Que foi o seguinte, né? Eu falei da minha filha aqui, né? E quando a minha mulher engravidou, né? Eu tava em São Paulo fazendo a peça e tal, ela me deu a notícia, a gente não morava junto ainda, né? A gente já tava falando disso, cara, vamos morar junto, vamos ter filho e tal, não sei, aquela coisa, né? Casal já com a idade avançada, né? Todos ali perto dos 40, a gente já se juntou, já querendo, vamos agilizar. ganhar tempo, ganhar tempo. Vamos embora, não dá nem tempo a perder. Mas a gente ainda tinha que, cara, a gente tinha que ter uma casa, a gente tinha que, né, organizar a nossa vida juntos. E eu tava em São Paulo, né? Eu fiquei 6 meses lá. E quando eu voltei, que foi em dezembro, a gente começou um corre absurdo para procurar casa, porque nossa filha provavelmente nasceria em abril, que foi o que aconteceu. Caraca. Né? Então, assim, mudança, comprar as coisas da casa, tinha que fazer tudo isso, né? E a gente foi procurando casa para alugar, e tava uma certa dificuldade para achar. E eu me lembro que teve um dia que ela tava muito tensa, assim, com isso. E eu falei assim, cara, eu tô tenso com isso, mas eu também tô tranquilo, porque assim, eu sei que qualquer lugar que a gente ache, que eu vou ficar de boa, que vai ser bom, assim, e tal. E aí eu fiquei com esse sentimento na cabeça, assim, né? Meio que pairando esse sentimento de, cara, a casa pode ser uma casa não tão estruturada, não tão legal, a gente vai chegar e vai arrumando, e vamos ver o que a gente consegue. Vai dar bom. Vai dar bom. Olha, me deu uma música, né? Pois é, aí eu tava assim, pô, eu tenho que compor uma música pra esse show. Porque eu ainda senti que eu tinha que compor uma música que fosse mais dentro da linguagem do pagode pra colocar nesse show, que é um show basicamente de releitura, mas eu queria ter músicas minhas também, né? E aí agora há pouco tempo eu sentei e fiz a música. Saiu. Que vinha ainda desse sentimento, desse momento da procura da casa, né?
Caramba, Então então eu vou bem aqui- recente. É bem recente, assim. Então eu vou aqui agora tentar Não. ir lembrando da música, sacou? Porque eu realmente nunca toquei. Assim, toquei em casa, claro. E toquei pra ela, claro. Mas assim, nunca toquei em público. Então eu vou aqui tentando lembrar. Opa. Eu não sei o nome da música ainda, é assim, ó. Pode ter telha de amianto, pode ter piso de vinil, parede pode ser sem tinta, finalizada no reboco. O que é concreto eu sei de certo, é o que sustenta o nosso teto e só um colchão pra curar canseira, um balde a parar goteira, deixa pingar que o nosso lar não vai secar, deixa pingar, não vai secar, não vai secar, não vai secar, não. E se um dia cortarem a luz, sei que nada vai se apagar. Se acabar o gás, tem fogo, tem fogo, tem fogo demais pra acender você. E se um dia cortarem a luz, sei que nada vai se apagar. Se acabar o gás, tem fogo, tem fogo, tem fogo demais pra acender você. Caraca, Olha, essa meu tem que irmão. entrar. Putz, Tem que grilo. entrar. Caraca, que pedrada. Tua companheira, quando eu vi um negócio Nossa, desse, desabou, é. hein? E Eu tô aí? aqui já quase. Ela falou assim, mas não deixa de pagar a luz, não. Caraca. Pô, só Que metáfora linda, maravilhosa, cara. cara. Muito bacana, linda, cara. parabéns, gente. Muito legal. Não, e é bacana pensar, né? Porque remete à tua, obviamente, a nossa história afetiva da necessidade de construir um lugar que seja o teu, né? O teu Exato. canto. E apesar de tudo, toda a possibilidade idílica de querer o bom e o melhor para tua filha, para a família, a objetividade concreta e material de ter aquilo que tem. Pouco Pois é. importa se Pois é. vai ser o barracão de zinco, se vai ser a mansão, tem que ter De fogo. fazer tem funcionar, que ter, né? De fazer rolar. Tem tudo a ver bacana. com samba isso, até a letra, né? É, Pô, que lindo, total. cara. Eu queria isso, né? Que fosse que fosse mais ligado assim ao universo do pagode, né? E é isso, né? Ficou aí com essa marca desse momento da vida aí, né? Parabéns. tá Mas é linda. pagode ou samba? Tô É brincando. pagode ou samba. Tô brincando, tô brincando. Estávamos indo tão bem. Vamos no antigo dilema. Eu queria te ouvir sobre isso. Cara, me ouvir? Pô, que Como isso, historiador. Eu tenho a Cara, sensação de que você tem coisas pra falar. Depois que o Zeca Pagodinho falou que tudo é pagode, né, acabou, mano. Ele bateu o martelo. Não, mas é verdade, né? Existem várias possibilidades de samba, né? O samba, ele é multifacetado. E isso faz parte, ou sintetiza a nossa pluralidade étnico-cultural, né? Tem samba de coco, samba de roda, samba canção, samba de partido alto. Por que não tem samba de pagode? Pagode também é uma manifestação do samba, Exato. que tem sua Total. particularidade, né? A particularidade do minimalista, de você fazer com o que tem ali, com o que dá, com o que pode. Você não tem como microfonar tudo, bota só a voz, o resto vai acústico. Eu acho que isso é um elemento do nosso pagode, que é uma forma de expressão do samba, evidentemente. Pois é. Então por isso que eu acho que o Zeca tá certo, né? É. Pagode é samba, É. samba é pagode, tudo certo. Tá vivo, né, cara? Assim como nós, né? Tá vivo e se transforma, né? Ó, que bonito. Eu acho que tem a ver com isso, acho né? que não consigo dividir, não. Agora, tem uma característica do pagode, sobretudo do pagode nos anos 90, início dos anos 2000, que é a questão do falar de amor, né? Como é importante, como é simbólico isso. E como é complexo, né? Falar de amor no meio de todos esses dilemas. E também uma fala muito particular do amor, né? Que você traz até na tua trajetória. Falar do amor negro, né? Como é que é esse amor? Como é que é essa experiência para uma realidade social, né, característica do subúrbio do Rio de Janeiro e das periferias, favelas de todo o Brasil, né? Fala dos dilemas do amor. Acho que isso é... Isso me seduz muito, assim, né? Essa questão de falar do amor dentro do contexto social, assim, né? Porque
Eu penso que a gente tem canções maravilhosas, assim, né? Que falam de um amor de um lugar absolutamente romântico, assim, né? Onde esses atravessamentos parece que não vão tocar aquele amor, né? Mas a gente sabe que na vida prática eles tocam, né? Né? Todos esses atravessamentos, eles cruzam mesmo as relações, né? Então eu gosto muito, assim, dessa perspectiva, sabe? De falar de amor dentro de um lugar, de um contexto social, né? De onde você vem, onde você tá, né? Como que aquilo te afeta, assim, na forma de sentir, né? De viver o amor, né? Na prática, assim. E como a gente tem capacidade de falar de amor de forma tão complexa, né? E real, né? Real, assim, eu lembro logo do Cartola falando, tive sim outro grande amor além do seu, tive sim. Pô, o cara tá falando que teve outro grande amor, mas ele vai calar porque ele não quer magoar, né? Isso também é um ato de amor, reconhecer que o amor existia antes, mas que agora o amor se transforma, é um outro tipo de amor. Total. É muito potente, né? Tem. A forma com que a gente fala de amor, que a gente vivencia. E eu não sei se isso é da cultura Vários tipos. latina, de onde vem, mas um amor que se entrega, né? Que se entrega de uma forma visceral, né? Eu acho que isso também Eu tem. acho que é. Tem isso muito no Raça Negra, né? Aí eu me afogo num copo de cerveja, olha aí. Né? Então, tem um negócio assim que a gente vivenciou exclusivamente para nossa realidade do pagode. Isso tudo é por causa dessa sua música, que Tá nos vendo? remete a tudo isso. Não é? Cara, Remete. o pagode ele tem muito isso mesmo, assim, né? São muitas... Na seleção, assim, do repertório, né? Nesse show são quantas músicas? Ai, não sei nem se dizer. Você falou sério. Eu vou colocar assim, talvez seja umas 20. Caramba! Cara. Mas dentro dessas 20... Mas meio pupurri também? No meio? Tem tá. uns medleys, assim, tem umas músicas que a gente juntou, assim, justamente por isso, porque são muitos sucessos, né? Eu queria, assim, que sobretudo, né, eu conhecia vários pagodes, né, mais lá do B e tal, mas eu queria que a massa, assim, do repertório fossem músicas muito conhecidas, justamente por trabalhar com versão, né? Com versões da música. Eu queria que as pessoas tivessem um impacto de assim, pô, eu conheço essa música e agora eu tô ouvindo ela de uma outra forma, né? Eu acho que isso faz parte da própria ideia do show, né? Do próprio conceito do show, que é apresentar versões. Se você não conhece o original, você não ouve aquilo como versão, né? Entendi. Você ouve aquilo como algo inédito. Então eu queria minimizar essa chance, assim, né? Então eu fui muito no repertório mais popular mesmo, assim, de pagode. Pagode dos anos sacou? 90, misturado com Tem 2000. tem coisas mais novas também, legal. mas tem muita coisa 90. Tem Só pra assim. contrariar pra cá, Soueto. Tem. Eu lembro, indo pro Sargento, lá de Cascadura. anos 90. Apaixonada. Pô, era muito bom. E a gente se deparou com isso, assim, né? Eu e o Fedra, né, que faz a direção musical comigo, e a Caroline Monlael, que fez a direção, né, geral. Que assim, cara, são muitas canções de amor, assim, né? A gente teve o Beto Correia aqui, né? Várias músicas de pagode dos maneiro. anos 90. E o público também canta de tudo, né? Pô, vai junto, né? Canta total, cara. Eu te Caraca. cortei, que você tava falando da menina? Não, eu tava falando disso, assim, são muitas canções de amor e a gente se deparou com essa... também uma certa dificuldade, assim, de organizar, né? Porque são muitos sucessos e, assim, como que a gente faz pro show também não ficar monotemático, assim, né? A gente conseguir também... Equilibrar. E aí tem umas poesias que eu faço no meio, né? Aí tem algumas músicas que tensionam nesse lugar, como Identidade do Jorge Aragão, né? Que é aquela música que já tem Poesias suas? um outro lugar, tem poesias minhas no meio. Caralho, Ele é produtor, bacana, né? cara. Ele produz um Pô, a musical. gente podia terminar com uma poesia, A gente né, cara? você Tô lançando tá- aí no ele ar, tá vai que explorando cola, né? demais Vai que cola, o né? ufa. Sei lá. Podemos, se vocês Caraca. quiserem. Eu quero ver esse show. Agora vem cá, tem playlist desse show aí disponível pra galera? Porque, pô, Não a galera vai no tem show, tem que ainda, sair cara. cantando. Ainda Ah. não tem, assim. Eu tô nesse caminho, assim, de que eu tô começando a gravar umas coisas, assim. E tuas músicas autorais, tem alguma plataforma que a galera possa ouvir isso? Tem. Essas músicas do Afro Love, né, desse momento, muitas delas estão nas plataformas todas aí, Sim. no Spotify, E como é no que a gente YouTube acha? e tal. Afrolover Spotify. mesmo? Não, ou- vai em mim, vai no Muato que dá Muato certo. nas plataformas. Você também, então, Muato sempre. Nas plataformas segue. também. Deezer, YouTube, tá lá tudo. Tem Tá tudo. tudo lá, tá Então, tudo lá. vamos lá. Tem todas as Caraca. plataformas essas, assim, algumas dessas músicas, deve ter umas 10, talvez. Tem outras que ainda vão sair, assim, que estavam no processo de liberação de direitos, que eu gravei um show ao vivo do Afro Love, e aí tinha umas 3 músicas que não são minhas, aí esse processo de liberação dos direitos foi bem lento, mas eu acho que no iniciozinho do ano que vem eu lanço um álbum ao vivo do Afro Love.
Assim, e espero também em breve lançar coisas desse projeto das releituras de pagode, né? Claro. Show de Cara, bola, pô. eu tô aqui controlando o tempo, porque eu gosto de respeitar o convidado. Eu falei, não vamos explorar mais do que Não. tanto tempo. Assim. Estou à disposição. Mas eu queria, a gente tá fechando aqui, eu queria trazer uma pergunta, obviamente, se a Elaine quiser também trazer outra antes de fechar. Eu queria trazer, na verdade, 2 perguntas, mas se desdobram no mesmo caminho. O que tem de projeto pela frente, além de todos esses que você falou? Se você tem algum projeto que você ainda não idealizou, não realizou, mas já idealizou? Pô, eu queria fazer um outro projeto assim, ou transformar esse show em um musical, ou o que quer. Queria saber de projetos. E queria saber, dentro desses projetos, a tua visão política, porque ter um elemento que você mostrou aí quando você fala dessa música, de ver o cotidiano, de olhar, né, de ver a história da pessoa comum que está ali inserida, nós, do cotidiano, né, que politicamente precisamos entender e usar a arte também como um meio de manifestação. Eu queria, de resistência, né, e reexistências, de múltiplas possibilidades de existir. Eu sempre trago aquela frase clássica do Beto Sem Braço aqui, né? Que o que espanta a tristeza é festa, né? Ou seja, a gente precisa resistir através dessa musicalidade. Eu queria saber se tem algum projeto futuro aí que você queira realizar e se você se sente alguém realizado, que é contemplado por esse lado também político da tua arte. Então, eu tenho tido uma análise, assim, né? Que eu sempre vou nesses pilares, assim, né? Que é a construção estética, né, alinhado às questões sociais e aí políticas também, né? Então, sobre realizações futuras, tem uma coisa que eu pretendo fazer em breve, que é transformar esse show que eu tenho feito, Voz e Violão, num show expandido, né, com banda, com outros músicos também no palco, assim, né? Fora isso, cara, tem um monte de coisa apontada, assim, né? Mas ainda muito na mente, assim, acho que sobretudo o que eu penso, assim, né, e tenho sentido cada vez mais assim acontecer, é que em algum momento da vida eu já questionei um pouco, até quando vocês falaram sobre ser professor, né, sobre essa realização de fazer algo, né, que você sente que é relevante, né, eu já vendo talvez amigos, né, que eram médicos ou advogados que estavam com causas interessantes ali. Eu já olhei um pouco assim, né? Talvez no momento que eu estava ali mais ainda na fissura do estudar um instrumento, sabe, de tocar bem, de querer cantar bem, de fazer uma coisa tecnicamente, né? Eu já tive um momento de sentir um vazio assim nessa expressão, no lugar de tipo assim, cara, para quê, né, que eu estou fazendo isso, né? E acho que esse vazio ele se preencheu muito quando a minha música, a minha arte em geral começou a ter um sentido que é político, né? Que é estético, assim. Então, de hoje conseguir olhar e falar assim, cara, isso aqui é um movimento, assim, né? Isso aqui é mais um movimento, mesmo que micro, né? Dentro do universo, é um movimento ainda que pequeno, mas do tamanho dos meus pés, né? Do tamanho dos passos que eu consigo dar para uma construção, né? De algo, assim. Então, eu tenho sempre, isso, né? Voado, assim, ao redor dessa música, que é a música que sempre mexeu comigo, assim, né? Que é essa música afrodiaspórica, né? Que é a forma com que a população negra se organizou aqui, né? E achou a sua expressão a partir de tudo que absorveu, assim, né? Então, cara, sinto que sentir realizado é uma palavra forte, assim, né? Mas eu me sinto realizando. Coisa boa. Sabe? Eu me sinto bom. realizando, assim, eu me sinto em processo e talvez eu desconfio de que esse é o melhor lugar para se estar, assim, né? O lugar de se sentir em processo, né? Sentir em processo de realização, né? E tipo assim, pô, fiz uma coisa que, isso aqui é relevante, isso aqui é interessante, isso aqui é importante, pô, que legal, agora eu vou fazer a próxima, né? Eu não sei se eu vou me sentir tão bem quando eu falar realizei, né? Sim. Se isso vai acontecer, se isso acontecer, como vai ser, né? Não sei. Gosto desse processo. Eu fiz assim, essa desse lugar. provocação pelaquela fala que você falou de ver pessoas que estão lá, ainda estão fazendo, e eu não sei. Aí eu queria pegar esse gancho quando você falou isso. Porque talvez essa observação tenha me feito perceber isso, assim, sabe? Esse lugar da chegada, ele realmente... Não sei se ele é bem-vindo, não sei se ele existe, talvez ele exista,
mas não sei até que ponto ele é bom, sabe? A sensação de que, pô, já realizei, né? Já fiz tudo que eu tinha pra fazer. Tá, e agora, né? Né? A vida... Você está em processo de que ainda não chegou ao fim, né? A Você vida é ainda tem muita movimento, né? coisa pela frente. Não Legal deve isso. ser bom achar que já fez, né? Não, claro Tipo, que não. pô, já Ainda mais fiz. arte, né? Arte, não tem Mas como. na vida como todo, né? Verdade. Perdeu o interesse, né? Assim, acho que a sensação de que eu tenho uma coisa para fazer, ela é importante, né? É além, né? Porque para que andar, né? Se eu não tenho para onde ir, né? Lembrei do Raul Seixas. Eu devia estar contente porque eu tenho emprego, sou um dito cidadão respeitado. Ganho 4 mil cruzeiros. Mas se ainda tem tanto para conquistar, eu não posso ficar aqui parado. Que só usa 10% de sua cabeça animal. Tá vendo? Boa, não, já estamos lembrando. Em épocas de musicais, passamos por todos aqui agora. E... Cara, eu quero terminar. Você tem alguma pergunta para terminar? Quero agradecer demais por ter vindo aqui. Eu fiquei impressionado com o teu trabalho, com a tua intensidade, sabe? E da importância do trabalho dele Vai pedir autógrafo, no cenário. Cara, começa assim, Não, no cenário mesmo da sociedade, que é importante esse teu trabalho. É muito lindo, pô. Obrigado por ter vindo e aberto aí tudo aí pra gente, cara. Pô, obrigado mesmo. Moato, irmão, foi realmente um prazer, cara. Eu não sei se eu tô pedindo demais, porque quando você falou de poesia, isso me afeta de um jeito muito singular. Eu queria saber se a gente pode terminar. Você quer ouvir? Pô, pode terminar, cara? Podemos. Dá pra gente fechar assim? Não, antes você pode falar o que você quiser, se despedir, ou depois. Aqui quem pauta é você, irmão. Não, só ó, que eu só quero realmente também agradecer a vocês. Eu realmente, como falei há pouco tempo atrás, né, acho muito raro, assim, né, esse momento, assim, de tipo, cara, vamos parar aqui e vamos conversar, sacou? Né, conversar real, assim, né, olhar no olho, entender um pouquinho, né, por onde que passa a vida e as percepções, assim, né, é uma parada muito rara mesmo. E eu saio daqui feliz, assim, me senti super confortável aqui, né, adorei. O Ivan Lins também falou isso pra gente, a gente ficou lisonjeado. Que ótimo. Então, parodiando o Ivan Lins. A outra tem que gastar, né, cara? Pô, que bom que foi acolhedor, porque foi acolhedor pra gente também, um papo muito bom, cara. Muito bom Então, mesmo. eu vou fazer aqui, atendendo a pedidos, né, um texto que eu geralmente faço no show, que é assim: Ei, vocês estão bem? Vocês também ouviram muitos papos tortos, sentiram ou curtiram muitos corpos, sorrisos vivos, olhos mortos, make-up, cabelos e roupas, cumprindo estereótipos, ok. Eu falo porque sinto, não porque sei. Pra mim, é evidente que eu sou filho de rei, mas e daí? Às vezes você fala que seu sonho era ser MC, só que a poesia é barriga vazia, causa azia. Se não tem mergulho em si, se toca, se liga. A gente faz luta, não briga. Não é só encher a barriga, não é só matar a lombriga, a gente faz reza, não figa. Se a gente cair, ninguém liga. A gente ergueu 5 vigas trabalhando junto. Formiga. E ela me disse: ô Moato, às vezes você tá tão tenso, tão intenso. Às vezes você dá um papo fora de hora, tipo agora, mas pergunta pra quem tá lá fora se existe um momento pra quebrar aquilo que te devora. Então eu volto ao livro, recomeço, vou pra capa, saca, deixo pra depois esse capítulo, volto ao título. Eu sei, te desejo, te quero e te amo, e assumo que é pra valer. Quero a paz em meu interior, tenho amor para me oferecer. Nerê, 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 nerê. Caraca! Isso é muito bom, cara. Isso é Moato. Você tem que aí, compartilhar, mandar pra geral. Não dá mole, irmão. Porra, muito bom, a gente cara. fica pedindo até amanhã pra ele cantar. Cara, só posso brindar e eu tinha que brindar com um copo cheio de cachaça aqui Obrigado, pra agradecer esse papo sonoro. Muito bom, irmão. Parabéns, gente, muito obrigado viu? mesmo, cara, por brindar a gente com tanta Uma honra te poesia, receber. musicalidade e coisa boa. Muito bom. Maravilhoso. Maravilha, tamo junto, Já gente. bebi. E aí, gostou? Não se esqueça de dar uma força, curta, compartilhe, se inscreva e ative as notificações.
Papo de Subúrbio, onde a cultura e a comunidade se encontram. Continue conosco, assista outros episódios e acompanhe nossas redes. Espalha pra geral. Vem!